coisa para acontecer. E o final de semana já foi daquele jeito, misturando brasileiro, Copa do Brasil, tudo que a gente gosta, presidente. Tudo bem com você? Gostou do final de semana? Se divertiu? Sim, bons jogos, né? Quando são decisivos, bons jogos, mais ou menos, né? Não vou dizer que Flamengo e Corinthians foi um jogão, né? Acho que Vasco e Atlético foi mais interessante. Jogo, eu comentava com o Pascoal. Bom, primeiro, boa tarde, né? Eu acho que eu não dei boa tarde para você, não é boa noite ainda. Boa tarde, Pascoal, abençoadozinho, um abração ao fã de esportes. O próprio jogo, né, do Palmeiras com Juventude e tal. Não, tô de boa. Tô de boa. E acho que... Tá tranquilo demais. Parece que se assustou. Não, eu acho que não teve surpresa nenhuma para me assustar. É verdade, ele acertou todos os placares. Eu acho que Atlético e Flamengo é a final mais merecida que se fosse Vasco e Corinthians, o Vasco foi chegando ali nos pênaltis, etc. O Corinthians ninguém sabia nem se iria chegar aonde, né, nessas Copas, porque está sofrendo aí para sair do rebaixamento. Então acho que ficou muito digno. Atlético e Flamengo, enorme essa final. Aí vamos ver, né? Tem sorteio na quinta, quem joga em casa, quem não joga. Talvez esse possa ser determinante, fazer uma final em casa. Para quem gosta de fazer a final em casa. Porque o Pascoal prefere jogar o primeiro jogo em casa. Jogar o primeiro e tal. Isso o que aconteceu dessa vez, né? Quem jogou primeiro, passou, né? Quem jogou primeiro fez um resultado, passou. É isso aí que é a lógica do Pascoal, né, Pascoal? É por isso que eu digo. Boa tarde ainda, mano. Boa tarde ainda, vai. Um minuto. Boa tarde, Zé! Verde, vermelho e preta, tudo tem o seu simbolismo hoje. Aê, Zé! Parabéns. Aí, Daniela. Um abraço pro fã de esporte. Aí, Maurão. Valeu, sempre tudo junto paz, aqui. Tamo aí. Acontece o seguinte... Aconteceu dessa vez, né? Quem jogou primeiro, passou, né? Quem jogou primeiro fez um resultado, passou. É isso aí que é a lógica do Pascoal, né, Pascoal? É por isso que eu digo. Boa tarde ainda, mano. Boa tarde ainda, vai. Um minuto. Boa tarde, Zé! Verde, vermelho e preta, tudo tem o seu simbolismo hoje. Aê, Zé! Parabéns. Aí, Daniela. Um abraço pro fã de esporte. Aí, Maurão. Valeu, sempre tudo junto paz, aqui. Tamo aí. Acontece o seguinte, a gente não poderia esperar outra coisa a não ser a classificação do Atlético Mineiro e do Flamengo, porque eu não desprezo vantagem. Como eu não desprezo vantagem, os dois se utilizaram da vantagem que foi construída em casa para a classificação. Então, eu não vejo problema nenhum. Qual é a dificuldade? O Flamengo ganhou em casa, ganhou. O Atlético Mineiro ganhou em casa, ganhou. O Hulk fez um golaço. O gol do Hulk foi um golaço. Ele tira do goleiro. Teve gente ainda que criticou o goleiro. Como é que esse goleiro não chega na bola? Só se ele tivesse 4 metros de altura, porque a bola foi lá no ferro, do outro lado, como é que ele vai pegar? Não tem como. Aí se classificou o Vasco da Gama, não se classificou o Atlético. E veja como é que são as coisas. O Atlético tem uma semana agora daquela modelo gigante, hein? Sim. Modelo gigante. O Corinthians não se classificou, mas tem 2 decisões em menos de uma semana. Como é que é 2 decisões. O Corinthians vai ter uma decisão na quinta-feira na Copa Sul-Americana e outra decisão na segunda-feira contra o Cuiabá. São 2 decisões. O Corinthians tem que se compenetrar disso. O Corinthians tinha 3 decisões. Uma foi eliminado. Foi contra o Flamengo. Tem 4. Tem 4 agora. Então tem 4, porque depois disso tem a volta contra o Racing e depois disso tem o Clássico. Não, mas ele está falando em uma semana. Eu tô falando ele falou na semana. Aí. Porque Entendi. na semana do Clássico serão mais 2 decisões, que é contra o Corinthians e contra o Vitória da Bahia. Contra o Vitória. O Palmeiras antes. Não, o Corinthians tem o Palmeiras e depois tem o Vitória. Isso. Então, tem mais 2. Então, vamos por parte. O Corinthians está vivendo de decisões. Tem mais 8 pela frente. E aí você vê como é que são as coisas. Só no Brasileirão. Eu sei que o torcedor do Corinthians ficou muito chateado com essa desclassificação diante do Flamengo. E ficou procurando culpados. O culpado quem é? O Yuri Alberto não fez o gol. O culpado quem é? O treinador que não botou mais um meia. O culpado quem é? O Garro que não jogou o que se esperava dele. Não adianta encontrar culpado. Não adianta encontrar culpado. O time mais, o incomparável esteve em campo e o incomparável tem alguns jogadores que fazem muita diferença, né? Quando o Arrascaeta está meio que assim, o De La Cruz sente uma lesão, aí o Gerson toma conta e joga. Esse aí,
Esse é espetáculo. Que jogador, hein? Joga ali, ó. Joga para todo mundo. É aí que o cara se sente à vontade. Joga para todo mundo. Aí, assim, por isso que eu digo para você, presta atenção que eu vou falar. O incomparável esteve em campo e eliminou o Corinthians da Copa do Brasil. E o Atlético agora está pedindo VAR eletrônico, quer evitar problemas de arbitragem. Olha, essa final tem história para contar. Já começou a reclamar antes de começar. Ozinho, quero te ouvir também, teu destaque, meu tetra. Agora já boa noite para você. O meu destaque é o melhor jogo da semana, Palmeiras e Juventude. Opa! Esse sim foi jogo bom, 8 gols. E o Estevão arrebentando e o hat-trick do Veiga, né? Primeiro no Campeonato Brasileiro. Ninguém tinha feito 3 gols como o Veiga. Então, assim, sensacional o jogo, porque os outros foram joguinhos ruins, fraco, né? Tecnicamente, assim, ganhou, classificou, mas não vi brilho de ninguém. Brilho eu vi no jogo do Palmeiras e Juventude. Aí eu vi brilho. A gente vai falar de tudo isso depois do intervalo. Eu tenho uma ponderação a respeito desses 8 gols aí. Foi bonito de ver, mas os sistemas defensivos, né, tem que dar uma olhada. E aí eu gostaria de tirar uma dúvida com a senhora antes do intervalo. Comigo? Foi 5-3 o jogo? Isso é goleada? 2 gols de diferença? Ah, mas eu fiz 5. São 8 gols, rapaz, né? agora a gente vai ter que porque a consultar o gente tem uma regulamento discussão aqui. sobre goleada. Tem 3 gols de diferença no meu então não foi ponto goleada. de vista, mas 5-3 acho que eu vou abrir uma exceção. Pois é, essa dúvida sobre o que é goleada não é fácil, não. Porque às vezes... Quando tem um jogador que faz 3 gols no jogo... E tem um que chega... Aí, presidente, o pessoal queria o Veiga no banco, presidente. Tem gente aí que queria o Veiga no banco. E tem gente aí que não quer o gesto titular da seleção, Zinho. Eu não entendo, não. Tem isso também. Olha aqui, vou fazer o seguinte, hashtag ESPNFCBR, então, que o Pascoal gosta, lá no Twitter, lá no X, manda a sua mensagem. 5-3 é goleada ou não é goleada? O que você ia falar aí antes do intervalo, Pascoalzinho? São um atacante de 17 anos, chega à marca de 10 gols no campeonato e 8 assistências. Ninguém fez tanto. O que tinha feito pela última vez, depois de um ano, entrou em campo hoje. Neymar. Mas ó que demorou, hein? Ele já está com 30 Só que o Neymar fez em 35 jogos e o Estevão fez em 22. Calma com as comparações, que eu já fico logo nervosa. Me dá até um negócio aqui. Deixa o menino jogar bola. A gente está voltando para falar de tudo isso que já aconteceu no final de semana. Primeiro tempo. Vamos colocar na tela as imagens desse jogo aí para a gente começar o nosso debate. Vou lá no camarote, que eu quero ouvir do Zinho. O Zinho destacou o jogo do Palmeiras, dizendo que a Copa do Brasil não teve lá muita emoção, Tetra. Você não gostou, não, dessa partida, Zinho? Não, assim, a partida em termos técnicos, brilho, criatividade, lances de gols, lances bonitos, foi bem pouco. O meu destaque foi para exaltar um jogo de Campeonato Brasileiro, mas isso não quer dizer que é muito mérito, é muito importante classificar para a grande final da Copa do Brasil. Esportivamente, financeiramente, foi importantíssimo para o Flamengo e para o Corinthians também seria. Mas o Flamengo classificou e o que aconteceu no jogo tirou um pouco do brilho que o Flamengo poderia colocar, porque tem jogadores mais técnicos, tem melhores jogadores, mas com uma menos, e a mudança tática que o Felipe Luiz promoveu fez com que o Flamengo fosse um time mais conservador, tentando garantir o empate, tentando garantir o resultado construído no Maracanã, a vantagem que tinha, para não dar chance para o Corinthians. E do outro lado, faltou muito para o Corinthians. Pode ter sentido fisicamente, que está repetindo muitos jogos, a maioria dos jogadores estão jogando todos os jogos, não sei. Mas a verdade é que a Neoquímica lotada, maravilhosa a torcida do Corinthians, fazendo uma festa lindíssima, o apoio total, uma pressão enorme colocada em cima do time do Flamengo. Os jogadores dentro de campo não aproveitaram, não fizeram um grande jogo. Garro um pouquinho, vamos dizer assim, mas assim mesmo eu achei ele abaixo do que ele rende. Mas ele ainda tentou algo. Agora, se você for pensar no Romero, que veio da seleção do Paraguai, no Tales, que volta ao time, no Yuri Alberto,
Muito pouco desse jogador. Estou falando mais da parte ofensiva. Né? Então, assim, joga com 2 volantes, o Charles saiu um pouquinho mais, o Bidu tentava chegar pela esquerda, o Mateuzinho até se lançou um pouquinho, mas era um time muito pragmático, né? Jogada pelo lado, cruzamento na área, poucas chances criadas, 2 defesas, vamos dizer, mais difíceis do Rossi, mas para um jogo que você está com uma a mais, jogando em casa, com a sua torcida toda te apoiando, e você não tem mais nada a perder, tem que se lançar, eu achei pouco, ofensivamente, ou de criatividade, ou de qualidade da equipe do Corinthians, faltou. O Flamengo fez a sua parte, correu muito, marcou muito, Pulgar fez um jogo muito bom, para mim, né, como primeiro volante, o Wesley, pelo lado direito, deu uma opção boa de ataque, e o Gerson, como sempre, o melhor jogador. Num restante, olha, vou ter que ter muito assim, ser muito bonzinho para dizer que outros jogadores do Flamengo se destacaram, né? Mesmo com as mudanças, né? Colocou mais um zagueiro, eu não achei que a zaga do Flamengo foi maravilhosa. O Corinthians teve infiltrações, teve ainda possibilidades pelo lado do campo, o Yuri Alberto saiu em alguns momentos ali para finalizar, teve chances de cabeça também, né? Cruzamentos, e conseguiram finalizar. Não achei uma partida brilhante defensivamente. Acho que uma incompetência ofensiva do Corinthians com uma entrega do Flamengo, com uma disposição. Os jogadores realmente tentaram suprir a ausência do Bruno Henrique, que foi expulso acertadamente, né? Pelo menos um lance o juiz acertou no jogo, né? Essa expulsão. Porque no resto foi um fiasco. Um juiz bem caseiro, bem tentando administrar o jogo. Vai ter os lances polêmicos para a gente analisar, cada um tem a sua opinião. Eu tenho a minha, acho que foi uma arbitragem muito ruim, muito condizente, né? Teve lances que ele tinha critérios diferentes no jogo, atrapalhou o jogo. O zagueiro do Corinthians falou isso. Deixou o Flamengo segurar o jogo também, deixou o goleiro fazer cera, o Rossi. O Rossi ia quase lá na torcida, quase que ele pulava o alambrado para vir correndo para bater o tiro de meta. Só o juiz que não via isso. E, ao mesmo tempo, tem lances que a diretoria do Flamengo reclama e que, em alguns, eu concordo. Eu acho que ele deixou a desejar, não gostei da arbitragem, como o jogo também não foi um jogo empolgante em termos de qualidade, mas de muita entrega, muita disposição, muita pegada, empenho dos jogadores, realmente suaram muito, lutaram muito, mas um jogo que, para mim, tecnicamente, foi empenho dos jogadores, realmente suaram muito, lutaram muito, mas um jogo que, para mim, tecnicamente, foi de nível ruim. Anderson Daronco, já a gente chega nele. Segurem-se, porque os lances vão passar. A gente separou para rodar todos com calma, para cada um poder opinar aqui e a gente fazer uma avaliação também de arbitragem. Agora, Pascoal, claro que não foi um jogo brilhante tecnicamente, concordo com o que traz o Zinho, assim, o Flamengo estava abaixo individualmente do que poderia e o Corinthians não consegue construir seu jogo mesmo com um a mais. Por outro lado, assistindo a partida, eu não lembrei o tempo todo. Assim, o Flamengo está com um a menos, o Flamengo está com um a menos. Então, a sensação que a gente fica é que se o Flamengo não foi brilhante, ele foi eficaz no que precisava ser feito diante de um adversário que tinha desvantagem, né? Porque se muita gente questiona quando o Felipe faz a substituição, essa substituição, ela de certa maneira, se ela não faz o Flamengo criar, ela faz o Flamengo parecer que iguala o jogo com um a menos. Foi a minha sensação. Não, na verdade, tem gente que criticou, o Respostinha ficou... Ô, Zinho, o Respostinha ligou na hora, ficou bravo lá comigo, rapaz. Porque eu falei pra ele, calma. Não acredito. O quê? Não acredito. Esse treinador bota zagueiro, tira centroavante, bota zagueiro. O Respostinha não falou mal do Felipe Luiz. Se ele ia quebrar a televisão. E ele ficou nervoso. O Tite ia quebrar a televisão. Ih, rapaz, você nem sabe, ele tava nervoso. E aí, eu tentei acalmar, né? Falei, calma, o Felipe Luiz tá sabendo o que tá fazendo, a vantagem é do Flamengo, tem um gol de vantagem. Tá segurando aqui, tá equilibrando. Calma, tá cara. Com o Felipe Luiz. Respostinha tá com o Felipe Luiz. Não. Ontem ele estava irritado. Mas aí aconteceu o seguinte: o time ganhou, apaga tudo, vambora, tá tudo legal. Felipe Luiz é o cara e tal, e é assim, vai embora. Torcedor é assim. Apaixonado, a paixão se aflora num momento difícil, com a expulsão, porque não tinha como discutir a expulsão do Bruno Henrique. Né? Esse é um primeiro ponto.
Né? Nem o próprio Menina foi argumentar, depois a gente vai falar sobre isso. Agora, o Corinthians foi de uma incapacidade enorme. A incapacidade do Corinthians parte da armação no meio-campo. O Garro pouco criativo. O Garro num dia em que ele não apareceu com aquele brilhantismo que a gente espera de um jogador da qualidade dele. Ele tem que fazer o ataque do Corinthians funcionar. E ele não conseguiu. E eu entendo que o treinador poderia auxiliá-lo nessa missão. Tem jogador para isso. O Coronado estava no banco. Ele podia jogar com 2 volantes e 2 meias. Ou jogar com 1 volante e 2 meias. Dependendo da situação. Porque quando saiu o Gabigol, o centroavante do Flamengo foi o debochado. Sim, o Arrascaeta foi lá como centroavante. E outra coisa, estou sentindo uma saudade do Arrascaeta, gente. Vai falar de falso 9. Eu estou com a saudade do De La Cruz. Eu estou com saudade do Arrascaeta. Ele vai voltar. Não jogando bem, não, Pascoal? Não. Está difícil. O De La Cruz errou uns 2 lançamentos. O De La Cruz está muito abaixo. Ontem parecia que ele estava jogando com o freio de mão puxado e aí, de repente, sente uma lesão. Estava nítido que ele não estava solto. Eu não sei se é o número de jogos do futebol brasileiro, se é a sequência de jogos, se é viagem em retorno, seleção, e todo esse pacote que envolve o futebol brasileiro. Mas ele estava na data FIFA lá. Então, mas ele só jogou... Tranquilinho lá com o Uruguai, ficou no banco. Só jogou 45 minutos. Você tem razão, Zinho. Mas ele não está no... Mas se ele só jogou 45 minutos, eu imagino que ele ainda não esteja totalmente recuperado de nenhuma lesão recente. E o Gerson, que jogou os 2 jogos? Não, mas o Gerson o presidente está só aguardando o momento. Fazer um programa só do Gerson. Um programa 2 horas só para falar do Gerson. Porque é impressionante. Estou falando na parte física. Como ele quando o Flamengo perde um jogador, né? Que não tinha o Gerson incorpora o meio-campo, ele toma conta do meio-campo. Gostei também do Eric Pulgar no meio-campo. Pelo menos fez o básico dele, né? Vou marcar, vou passar. Tá. Obrigado. Não dá para passar passe. Muito obrigado, Zinho. Você me ajuda. Pascoal. Aí não dá para dar passe, não vou dar o passe perto. Muito obrigado por você ter concordado comigo. Está de olho na fé. Tá difícil. Quando o Flamengo coloca os 3 zagueiros, eu pensei até que iria colocar mais um volante. Né? Mas não, ele fez mais um zagueiro. Ali na formação de zagueiro e ainda trouxe o Eric Pulgar na frente dos 2 zagueiros. Para trancar ali. Não deixar o Corinthians passar, porque o Corinthians queria muitas vezes atacar por dentro, afunilava muito o jogo e facilitou a vida do Flamengo. Ponto. Quantos chutes deu o Flamengo no gol, Mauro? Nenhum. 0. Então como é que pagou 500 para quê? Não, chutou 5 vezes, mas o Hugo... Hugo... goleiro ali, né? Ia fazer o quê, Mauro? Não, porque no gol, no 7,32 por 2,44. Quantas foram? Não, nenhuma. O Hugo não fez nenhuma defesa. Nenhuma defesa? Não. Rapaz. Teve o gol anulado, né? Só que eu falei do Mauro, já botaram os números, olha lá. Apareceu o Mauro, já botaram os números. 0-6 ali, ó, das setas, né? O Rossi teve 6 intervenções e o Hugo não precisou. Mas o Hugo é um dos responsáveis por trazer o Corinthians com essa diferença de apenas 1-0 pelo que ele fez no primeiro jogo. Então, eu quero ver... Ele também é o responsável pela expulsão do Bruno Henrique, que ele deu um passe muito ruim pro Mateuzinho. E aí o Bruno Henrique foi dividir a bola com ele e aí foi expulso de campo. Na verdade, nos 180 minutos, ontem é isso. O Zinho já detalhou muito o jogo de ontem, não foi nada de emocionante, assim, nem para o corintiano que lotou lá, mesmo tendo chutado 6 vezes, ele pode, como disse o Pascoal, aquela do Yuri podia ter entrado e tal. Não sei, com 8 minutos foi um gol ali que foi corretamente anulado, mas é tudo milimétrico, né? Sim. É tudo muito ali, quer dizer, quase o Flamengo sai na frente ali, já com 1-0, e aí o banho de água fria era maior. Então, eu prefiro ver os 180 minutos. E aí o Flamengo foi muito superior, com o Gerson mandando nos 2 jogos, né? Não vou falar mais do Gerson, porque já estão chamando... Ontem você acha também que ele foi... foi o cara de novo, foi. Foi de novo, para mim... Ele bota o meio campo. Podemos falar de outros jogadores, mas ele teve uma participação fundamental. Ele está jogando demais, ele é muito tranquilo para jogar. Hoje alguém me falou assim, né, nunca, só entrando na mente dele, ou ele declarando que se foi isso, que ele teria jogado a bola no braço do coisa ali para ser pênalti, do Garro. Mas assim, ele é tão tranquilo que tem gente que pensa que é isso mesmo, que ele tem tempo de raciocinar, fala, vou dar um tapinha aqui, enfim.
Eu acho ele muito tranquilo para essa final, para fora de casa. Não sei se o ambiente estava tão hostil assim, mas para ele não pegou nada, né? A gente fala da pilha porque foi a pilha do Mateuzinho, né? Isso. Que é ex-jogador do Flamengo. Claro. Aí o Wesley responde no campo, acaba virando mais uma provocação do que o ambiente. Mas a gente falava antes do jogo, acho que no Linha, que fizemos no sábado à noite, né, que da experiência desses caras todos ali, De La Cruz, Arrascaeta, o próprio Gerson, o Bruno Henrique, que começou bem o Bruno antes de sair, né, do jogo, parecia que ali ia ser uma válvula de escape mesmo do Flamengo. Esses caras são muito experientes para sentir qualquer tipo de pressão, assim, né, e tremer e não saber jogar. E o Felipe foi muito bem, para quem não tinha gostado dele no Fla-Flu, que Bruno Henrique, que começou bem o Bruno antes de sair, né, do jogo, parecia que ali ia ser uma válvula de escape mesmo do Flamengo. Esses caras são muito experientes para sentir qualquer tipo de pressão, assim, né, e tremer e não saber jogar. E o Felipe foi muito bem, para quem não tinha gostado dele no Fla-Flu, que Bruno Henrique, que começou bem o Bruno antes de sair, né, do jogo, parecia que ali ia ser uma válvula de escape mesmo do Flamengo. Esses caras são muito experientes para sentir qualquer tipo de pressão, assim, né, e tremer e não saber jogar. E o Felipe foi muito bem, para quem não tinha gostado dele no Fla-Flu. Virando mais uma provocação do que o ambiente. Mas a gente merecimento, assim, sem grandes emoções, a não ser a tensão. Bola do Yuri Alberto no segundo tempo, que eu acho que talvez tenha sido a que passou mais perto dessa sensação, assim, de que é a melhor defesa do Rossi, aquela que o Rossi vai nela? Não, é uma bola que vai para fora. Mas o chute... ele dá uma cabeçada, em vez de na direção do gol, ela sai já no segundo tempo. Aquela sim. E a defesa do Rossi também foi boa, no chute cruzado dele de esquerda. Interessante. Foi interessante. Sei lá, 10, 15 centímetros mais alto, não dava para o goleiro, ia num ângulo, etc. Mas ali, mesmo onde foi, o Rossi foi muito bem naquela defesa. Mas eu me lembro dessa que você está falando. Sim. Então, uma ou outra ali, porque foram 14 finalizações do Corinthians, 6 no gol. Então você já viu que de novo errou mais do que acertou o alvo. É verdade. E essa que você está falando, que errou, alvo, mas aí eu acho que sim. E aí vai pesando, né? O Flamengo ontem, do incomparável Pascoal, o Pascoal sim, que é um cara incomparável, né, Zinho? O Pascoal é incomparável. Olha só. Aí sim. Aí todo mundo concorda. Aí o que acontece? O Felipe, quando tem que mexer, olha a qualidade do que ele põe. Fabrício Bruno, que é a primeira mexida para isso. Depois Alexandre. Sim. Depois o jogador mais caro que o Flamengo comprou, Alcaraz. O Alcaraz entra, é verdade. Alcaraz. E o Plata. Estava tudo isso no banco. Do lado de lá tinha o quê? O Giovani, que não jogava muito. E o Michael, que não entrou? Não, ainda ficou. E aí, na hora de tentar mudar, o Corinthians precisando do gol, nada contra, gente, mas estou dizendo assim, ó, é Pedro Henrique e Giovani, que não estavam nem sendo muito... Falei isso ontem no Sport Center, né, que foi à noite, às 10 horas, não tinha assistido nenhum programa, e a minha análise nessa substituição do Felipe Luiz é muito pela parte física que apresenta alguns jogadores do Flamengo. Porque ele declara muito que o Bruno Henrique, para ele, era o melhor jogador até aquele momento do jogo. Ainda no início, né? Mas que era o jogador para explorar a velocidade nas costas do Mateuzinho, mas é aquele jogador que, sem a bola, ele é o primeiro do trio ali da frente, Arrascaeta e Gabigol, é o primeiro que retorna para compor uma linha defensiva com o Gerson, com o Pulgar e com o De La Cruz. Pelo menos é a minha visão tática do Flamengo. Quando o Flamengo perde a bola, quem fica um pouco mais à frente é o Arrascaeta e o Gabigol. Eles até tentam, fazem uma sombra no volante adversário, tentam ajudar, né? Tenta ter um comprometimento, mas não é a característica, e os dois estão mal fisicamente. Por isso que eu concordo com o Pascoal. O Arrascaeta está longe de ser o Arrascaeta que a gente conhece. O craque, o cara diferenciado, o debochado, ele, por isso que eu falei, poupa o cara, pensa num jogo mais decisivo. Fazem uma sombra no volante adversário, tentam ajudar, né? Tenta ter um comprometimento, mas não é a característica, e os dois estão mal fisicamente. Por isso que eu concordo com o Pascoal. O Arrascaeta está longe de ser o Arrascaeta que a gente conhece. O craque, o cara diferenciado, o debochado. Gabigol e Arrascaeta, que são dois que não vão me dar essa recomposição.
Então, além de estar com -1, eu vou ficar com 2 caras que também fisicamente não vão me ajudar. Então, quando for a fase defensiva, você pensa que perdeu um e vai ter 2 que não participam. Então, é muita coisa para uma decisão. Então, ele agiu rápido. Ele agiu rápido. Assim, ousado, porque sabe que pressão vem, cobrança vem. Ah, ainda é inexperiente. Ah, pô, também numa decisão, como é que o cara faz isso? Imagina. Então, ele teve coragem, porque ele colocou mais um zagueiro, deixou o Pulgar como primeiro e colocou ali os 3 meias, um mais adiantado que era o Arrascaeta, o De La Cruz com o Gerson para puxar com liberdade para os 2 alas. É que o Ayrton Lucas, né, quando ele o Alexandre não tem mais essa força para ser um ala. Aí ele troca logo no intervalo para botar o cara do sprint. Mas o Ayrton Lucas não está no seu melhor momento. Não. Quem fez isso pelo lado direito foi o Wesley. Ele incomodou ali pelo lado direito com o Gerson. Então, acho que essa visão que teve o Felipe Luiz é de quem conhece o grupo, é de quem tem o grupo na mão, porque se é outro treinador que tira o Gabigol logo numa expulsão no início do jogo, imagina os bicos, Então é o futebol, é a coisa do futebol, da atmosfera do futebol, gente. Sim. Não, agora falando sério, vamos lá, se fosse o Tite que faz essa substituição, ia chover crítica, né? E não seria uma substituição errada, não. Porque você tem 2 jogadores que estão mal fisicamente e que não vão te entregar sem a bola. Ele escolheu tirar o Gabigol, que por mais que ele tenha dado moral, ainda não jogou, gente. Vamos falar a verdade. O Gabigol ainda não rendeu com a sequência de jogos que o Felipe Luiz está dando para ele. Então o que ele fez? Pô, Gabigol, eu preciso te sacrificar aqui. Vou tirar você do jogo. Lógico. Vou fortalecer aqui e dar liberdade para os meus alas. Lógico, e ele tem certeza do que ele está fazendo, né? Assim, acho que boa parte da torcida do Flamengo, o Respostinha ficou mandando mensagem para o Pascoal desesperado, boa parte da torcida do Flamengo não lida bem com 3 zagueiros. Mas, assim, a explicação do Felipe depois, ela é muito clara. E o que falta de experiência como treinador sobra de inteligência e estudo para o Felipe, né? Vamos ouvir a explicação dele, que eu tenho um outro ponto em relação a essa mexida aqui, ao qual era a minha expectativa do campo e que acabou não se concretizando também. Vamos ouvir o Felipe. Estaria falando a mesma coisa se tivesse perdido também. Penso em todas as possibilidades dentro do jogo. Anoto, planejo. Não sempre sai do jeito que a gente espera, não sempre acontece as coisas que a gente vem planejando, mas uma expulsão sempre é prevista e é o possível cenário do jogo também. E isso aí, primeiro, muitas experiências que eu vivi, jogando em vários tipos de sistemas diferentes com um a menos, jogando com um a mais, e decidimos rápido porque já estava previsto se isso acontecesse com a comissão. A gente decidiu muito rápido porque o time tem que ter uma resposta do treinador nesse momento imediata para saber o que fazer, e foram sublimes. Primeiro, assim, é uma característica dele, né, como treinador que a gente está conhecendo agora, que é de projetar vários cenários dentro da partida. Eu imagino, obviamente, que isso seja uma coisa comum dentro do futebol, mas abrir sobre o que pensou para cada situação me parece uma coisa nova. Você não vê os treinadores, de via de regra, falando sobre isso, né? O caderninho de antes. Outra coisa, Pascoal, é que você falou assim, colocou o 3º zagueiro e ainda deixou o Eric de primeiro volante cão de guarda, ficou parado ali na marcação. Eu tinha a expectativa de quando ele tira o Gabriel para colocar o Fabrício, que acontecesse o quê? O Ortiz fosse para volante e o meio-campo ficasse mais povoado. Isso não acontece. E assim, era o que o Felipe queria e precisava. Ao contrário da minha expectativa, o que o treinador pediu aos jogadores era realmente para compactar e fechar, para só abrir os lados de campo para o adversário. Até porque ele tinha um lateral esquerdo que não avança muito, né? Sim. Tem um lateral direito que passa mais. Naquela hora, ele fez ali tentou fechar de uma maneira assim compacta o time, porque além de ter o Eric na frente da zaga, ele ainda tinha o Gerson para ajudar, ainda tinha o De La Cruz para ajudar, que voltavam na composição de meio campo. Eram 3 jogadores, mais 5 atrás. Fica muito difícil para qualquer time ultrapassar uma barreira desse tamanho, né? E o time do Corinthians, sem um jogador inspirado, que tem qualidade para fazer isso, que é o Garro não estava numa tarde inspirada. Não foi aquele Garro. O Garro, eu não me lembro o Garro de bater nenhuma bola perigosa no gol. Ele não estava inspirado, entendeu? Ou essa marcação que se criou no entorno dele também dificultou? Eu já vi ele ter marcação individual e jogar bem.
Realmente não foi uma noite Eu positiva. acho que ele não teve num bom dia. Isso pode acontecer. Ele não teve num bom dia. E aí o treinador tem que ajudar. De que forma? Botar mais alguém para auxiliar na armação. Eu não tiraria o Garro do jogo, porque ele pode decidir. O jogador que decide o jogo, você não pode tirar. Sim. Uma decisão como essa. Não pode tirar. Mas você pode botar alguém para auxiliar. Então, eu acho que faltou isso para o treinador do Corinthians, esse ímpeto de colocar mais um armador para ajudar. De repente, deixar só um volante e fazer a coisa funcionar com o time do Corinthians. Bom, o Ramon Dias optou por isso. O Ramon Dias conhece muito bem o elenco do Corinthians, sabe como caminhar com o time do Corinthians, mas para mim a classificação do Flamengo foi absolutamente justa, porque você tem que fazer um compacto dos dois momentos, da partida de ida e da partida de volta. E se você juntar os dois jogos, o Flamengo foi melhor. Então, para mim, se justifica. Mauro, igualzinho faz. Agradece ele, igualzinho faz, agradece. O Mauro falou isso também, já, você está concordando. O Mauro não entra nessa pegadinha de vocês, é um homem elegante. É que, assim, numa visão geral, assim, a gente basicamente tem uma visão semelhante do acontecimento. Que foi arriscado, entendeu? isso que o Zinho está falando, foi muito arriscado. Se o Corinthians faz 1-0 e ganha nos pênaltis aí, o Felipe hoje estava com a orelha quente. Mas você retrancou, você levou o Corinthians para cima. É o que a gente ouve de outros técnicos que fazem isso. Botou o Corinthians dentro do seu campo. Está muito convicto, né, do que você tá fazendo. Por que você não tirou então um cara cansado aí, como diz o Zinho, que não vai ajudar na marcação lá, o De La Cruz ou o Arrascaeta? Por que você vai tirar o Gabigol e tal? Você jogou o time para trás. E foi isso mesmo que ele jogou, e ele fala isso claramente. É que deu certo, funcionou. Aí... Futebols, né, Zinho? Como diria Futebols, Otto é o resultado. Glória, treinadora de besta bestial em 1 minuto. O Corinthians teria, dentro do que o Pascoal está falando, para melhorar o meio tempo, ou o meio campo, ou colocar o Coronado um pouco mais cedo, ou o Alex Santana, mas que não está jogando há 200 anos. Morreu no banco. O Breno Bidon tinha jogado em times que deram certo aí nessa Copa, no meio campo. Talvez fosse um cara a mais, mas enfim, sem tirar o Garro também, eu acho, deixar. Mas a verdade foi isso. O Felipe arriscou, se fechou, tinha a vantagem e funcionou, deu certo, porque também pegou do outro lado o adversário que não estava mesmo muito inspirado para tentar se aproveitar dessa vantagem do Flamengo que está mais atrás. Aí funcionou, então é mérito, sim. Ele fala lá que sempre anota nesse caderninho que você está falando aí. Eu também anoto aqui, Felipe, mas eu faço muita bobagem. Você certamente não. Mas vai fazer também porque é natural, né? Uma hora vai errar. E aí eu me pergunto o seguinte, ele falou que sempre anota a possibilidade de uma expulsão. Mas muda muito se a expulsão for do lateral, se fosse um cara do meio campo. Se o Gerson fosse expulso, qual que era? O que estava na manga ali? Se eu perdi um lateral, o que eu faço? Fecho de novo? Zagueiro por zagueiro, ele não faria... com 3 zagueiros, mas ele trocaria. Se o Gabigol tivesse sido expulso, ele não ia fazer essa mudança. Pois é, ele ficava do jeito que estava. Então, enfim, ele deve... se for o atacante, eu faço isso, se for no meio, eu faço isso, tal, até para decidir rápido, como ele falou, o cara tem que saber. Mas mesmo assim, se isso estava escrito lá, se for o Gabigol, eu vou de Fabrício, é surpreendente. Surpreendeu mesmo, tanto o torcedor do Corinthians, como principalmente o do Flamengo, que ficou... E agora? Vai deixar o Corinthians vir para cima? Que Corinthians é esse que vem para cima? Enfim, agora é um risco. Deu certo, funcionou. Como diz o ídolo do Flamengo, o Júnior, lateral esquerdo, dos maiores. O Zinho conheceu bem, ele jogou junto. Quem ganha tem sempre razão. Ele fala isso direto. Ele fala, então acabou, ganhou, amigo, passou, classificou. Você vai querer tirar a razão do Felipe. Felipe, por que você fez isso? Meu amigo, funcionou, tá lá. Já vai botar mais um dinheirão no bolso aí o Flamengo. E outra, merecimento, né? Que seja Atlético, acho. Desculpe, torcedor do Vasco, desculpe, torcedor do Corinthians. Mas desses 4, é uma final, eu acho, mais grandiosa pelo momento, não não estamos falando pelo de tamanho de time, clube. De camisa, não, lógico que não. Vasco enorme, Corinthians enorme, nada disso. É pelo momento. Que o Flamengo também não era tudo isso, mas entrou o Felipe, deu essa... né? Sim. E tem um elenco, como diz o Pascoal, incomparável. Então, acho que do outro lado tinha que estar o Atlético mesmo, acho que é grande. Agora, estou imaginando as reportagens, Pascoal, vão começar lá na década de 80, quando... Hein? 80, 81. Ih, não precisa nem procurar muito, é 80, 81. Só buscar. Já teve reclamação de um lado, já teve reclamação do outro. Quem ganha, como é que é? Quem ganha tem sempre razão, que diz o Júnior, né? Quando empata, a arbitragem acertou?
Nem sempre. E às vezes, quando o time ganha, também tem reclamação da arbitragem. E ontem, Pascoal? Mas estão preparando para frente? É Vai isso? concordar com o camarote? Vai dizer que Bom, o primeiro Daronco no lance, foi no caseiro e foi mal? No lance da expulsão, eu não preciso nem falar nada. A expulsão. O excesso do Bruno Henrique me parece absurdo. Não dá nem para comentar. O lance do Atari, que nesse impedimento, né? Porque quando a gente tiver um VAR aqui no Brasil... Primeiro trataram ali no jogador errado. Foi. Não conta nada. É Eu difícil digo para você, confiar, viu? eu falo para vocês que quando a gente tiver um VAR, né? Esse VAR semiautomático, essa beleza que tem na Europa, esse negócio espetacular, de repente as coisas vão melhorar, gente. Esse VAR do Atari, que eles usam aquele manetinho do Atari, aquilo não existe, mas isso não tem mais. Isso Mais um gol anulado, difícil da gente ter certeza de impedimento, né? Mas é aquele negócio. Olha isso aí. O ombro está na frente. Você viu onde que está? Mas a primeira linha estava marcada no jogador de trás. Se não me fala, o jogador de trás era o Bruno Henrique. Estava marcada no jogador errado. A linha é marcada errada. Teve isso, Para gente? quem nasceu neste século, os Trapalhões. Cantado por Zinho. Mas por isso que eu falo, Zinho, quando tiver o VAR vai melhorar. Vai melhorar. Nesse caso aí. Eu acho que não tem... Para mim, assim, eu fico com a impressão de que estava na posição de impedimento. É só uma impressão. Porque eu não tenho... Com a qualidade da imagem... Eu fiquei com a sensação de que o Bruno está impedido, mas que ele não. Então, mas com a imagem, quando fecha na imagem, veja bem, quando fecha na imagem, ela fica completamente granulada. É verdade. Aí a camisa do Bruno se confunde com a do... lá, ela fica granulada. Alexandro. Tá vendo? Ela está completamente granulada e você não tem uma certeza, mas tudo bem, eu vou concordar que teve um impedimento. Vai? É o que o Mauro fala, né? Tem que confiar na tecnologia, né? Porque é milimétrico, certeza não temos nenhuma. Certeza não temos nenhuma. Conclusiva nenhuma. A única que eu tenho é que o Alexandre quase que decide os dois jogos. Ao contrário. Olha lá, deixa o Zinho discordar. Quero ver o quê, Zinho? Se fosse ao contrário, seria ter peito de anular esse gol contra o Corinthians. Porque o jogo não me mostrou isso. Olha, o Daronco, bom árbitro aí e tal, mas ontem ele estava muito sugestionado. Muito. Olha, o Mateuzinho fez hora extra, porque antes dele tomar essa pancada do Bruno Henrique, ele fez 2 faltas sem bola e nem chamar para um cartão para nada o juiz chamou. E outros lances. Eu sou da bola, eu estive lá dentro, a gente percebe o comportamento. Eu percebia quando o cara, ele tá já ali meio que na pressão do time adversário. Eu senti ele sem confiança para marcar. Em lances bobos, que não chama tanto atenção, aí você não dá uma falta aqui, você segura ali... Entendeu? Aí vai administrando, não dá cartão, carrega o outro time com cartão, as mesmas faltas, você dá para um lado e não dá para o outro. Então, eu percebi isso no jogo, achei um hábito muito caseiro. O Daronco é um árbitro experiente, né? Mas realmente o número de cartões ontem, ele é discrepante. Foram 2 cartões para o Corinthians e foi um vermelho, que eu acho que tem um peso muito grande, e mais 3 amarelos. O vermelho sem discussão, é isso? Acho que o vermelho, assim, a gente pode até vamos colocar o lance do vermelho na tela para a gente dar uma olhada, né? Mas, assim, não consigo imaginar que alguém diga que não era para expulsão. O próprio Bruno depois faz um post no Instagram dele, pede desculpas, fala que sabe que errou, mas que não foi com maldade, porque é um ex-companheiro de time. Ele ficou arrasado com o que aconteceu, mas sem querer também é falta, e desse jeito, de cima para baixo, na cabeça, Mauro. Não, essa aí não tem porque é uma infelicidade dele ali, ele vai tentar pressionar, né? O Pascoal já até comentou que o goleiro não sai muito bem com a bola, dá uma apertada. Deu um passe ruim, e cabia a ele fazer essa pressão ali, né? Aí, ele leva... E trava de alumínio, aquela travona grande, hein, Zinho? Você viu a travadeira? Aquela trava grande, hein? E aí eu acho que não... Isso aí dói, perigosíssimo. Muito perigoso. Perigosíssimo, ainda bem que não aconteceu o pior com o Mateuzinho, né? Ele levou uns pontinhos na cabeça. Corte, mas podia ser muito pior, né, gente? Sim. Agora eu tô com o Mauro, assim... Tinha que ser expulso, não tem jeito, a imagem é clara, mas assim, você vê que ele fica até meio sem jeito, porque ele não é violento, não é um cara maldoso, o Bruno Henrique, tá longe de ser isso.
ele tá girando para dominar e vem o Mateuzinho, assim, não sei, que não dá tempo de recolher o pé, muito rápido. A câmera lenta ali parece que assim, ele olha, ele estava vendo, ele fez de propósito. Mas o lance, se botar na velocidade, ele não teve essa ele tá olhando a bola, Zinho. Ele tá olhando a bola, ele nem olha pro Mateuzinho, não. Ele tá olhando a bola. Não, na câmera lenta, quando bota na câmera lenta, parece que ele tá olhando, né? Mas como assim, é que é a frase do Simon? Tinha que ser expulso. Olha lá. Mas aí o pé já tava lá em cima, ele tava olhando a bola. Parece que... não tem jeito, mas aí tá certíssimo, tinha que expulsar. É isso, Pascoal, não tem o que falar, né? Esse lance a gente pode... Vocês sabem que eu vejo o jogo, eu não falo. Vendo o jogo, eu fico quieto. Eu fico até com um pouco de... Eu queria fazer uma reclamação pública aqui nesse momento. Eu fico até com um pouco de raiva. Porque a gente tá todo mundo ali no grupo, eu, Zinho, o nosso Fabrício da Fiel, o presidente, todo mundo ali trocando um negócio, falando e tal. Pascoal, só no dia seguinte, bom dia. Como assim, Pascoal? Eu não falo vendo o jogo, eu fico quieto, porque eu acho que você tem que estar concentrado naquilo que você tá vendo. Mas nesse lance, eu tive uma expressão, eu falei, Jesus! Aí a minha mulher falou, o que aconteceu? Eu falei, dá uma olhada nisso aqui. Nossa, que impressionante. Foi o impressionante mesmo, né? Sim. Então, não tenho dúvida a respeito disso. O Bruno não é maldoso. O Bruno não fez com a intenção de machucar o Mateuzinho. O Bruno não é esse tipo de jogador. A história dele diz por ele, a passagem dele no futebol diz por ele qual é a trajetória dele, mas ele mereceu ser expulso. A entrada dele foi duríssima. Ele mais... Diga, desculpa, presidente. Não, ele mais apanha do que bate, né? Ele é atacante, muito mais, enfim, mas muito mais. A infelicidade mesmo que câmera lenta, parece que ele está olhando para o Mateuzinho, para mim ele está olhando para a bola, ele levanta o pé para dominar e quando vê, o Matheus já está chegando aqui. Assim, não teve para mim, esse lance aqui, assim, o Zinho fala de critérios e tal. Para mim, tem dois lances que eu acho que eles são bem discutíveis. Bem discutíveis. Depois a gente coloca o outro, óbvio, vamos um de cada vez. É o do Pedro Henrique, é uma entrada do Pedro Henrique no Wesley, se eu não me engano. Mas esse, para mim, é um lance bem passível de debate. E eu vi, inclusive, comentaristas de arbitragem se dividindo. O Arrascaeta não está necessariamente na direção do gol, mas a gente sabe da característica dele de cortar dali para dentro da área. Ele é o último homem. Não tem mais ninguém para chegar nessa marcação, porque quem está atrás ali, acho que é o André Ramalho pelo torniquete na cabeça. O Mateuzinho é que vem por dentro. Mas não, tá todo mundo longe. Então, assim, eu confesso a vocês que se tivesse havido... Não, já era o Fagner que estava em campo. Era o Fagner, né? Era o Fagner. Se tivesse havido um cartão vermelho nesse lance, eu não acharia exagerado. Se você já tirou um D, que é a direção, então não é cartão vermelho. Perfeito? Não. Na verdade, se analisa os 5 Ds para se chegar a uma conclusão aqui pelo número de sims, né? Aqui embaixo é o Mateuzinho, 5-2. O Mateuzinho com a 2 chegando ali, ó. É o Mateuzinho? É o Mateuzinho ainda? Esse é o primeiro tempo. É o Mateuzinho, primeiro tempo ainda, né? O Gustavo tinha acabado de ter o corte na cabeça lá no ataque, né? Junto com o Gerson, né? Ele foi cabecear e teve cabeceia a cabeça do Gerson. Um minuto depois aconteceu esse lance aí, ó. E ele tentou chegar e puxa pelo ombro. Até que eu vou dizer para você, ele não foi exagerado, ele deu aquele puxão, né, para tirar o cara. Mas eu acho que esse é um lance de cartão amarelo. Para você tudo bem o amarelo aí. É um lance de cartão amarelo. Esse é um lance de cartão amarelo. Eu acho que se tivesse diferente do que aconteceu no jogo do Palmeiras, o Jadson dá uma pernada no Estevão, mas uma sarrafada. O Estevão levanta, ele abraça... Lá são 2 faltas, mas é bem parecido. Lá são 2 faltas e a falta termina dentro da grande área, minha senhora. Calma, Pascoal, calma, Pascoal. Calma, a falta termina dentro da grande área. Calma, que ainda é Corinthians e Flamengo. Pois é o que eu estou falando. São lances, não existem lances iguais. São lances semelhantes. Eu acho que 3 Ds aí tem com certeza. Esse quarto... 3 de 5? Não, 3 de 4, né? Que é o da direção. Não. Você viu que eu pulei? Você viu que eu fui bondoso? Eu nem falei nada, eu pulei. Eu não quis falar. Já que vocês citaram, o Fagner nem entrou no jogo, né? Pra você ver, o cara importante é o cara que perdeu o pênalti da última decisão lá de Flamengo e tal, ficou de fora. Eu não sei como é que isso... O Mateuzinho 2 ali no meio. Como é que isso fica no ambiente corintiano, né? O Giovani que entra ali. Mas eu digo assim...
Mas o Fagner tem uma história lá, não sei, sabe, quando acaba o jogo, se lá no vestiário não encosta, fala, pô, o homem também não me coloca, um jogo desse, eu não sei como é que vai ficando um ambiente, tem perdido entendeu? Espaço, né? Tem perdido, mas espaço, enfim, velocidade, corretamente tempo de bola. o Mateuzinho, mas aí entra o Giovani no lugar dele, mas esse é outro porém. Dos 4Ds ali, falta o quê? O da direção, é uma interrogação danada, porque o tapa do Arrascaeta era um abraço para os outros, era um abraço. Seria um tapa para dentro, não é isso? Ó lá. É isso. Ele tá dando o tapa para dentro e é segurado. Olha, não fez mal em não expulsar, e se expulsasse, parabéns. Sabe, porque esse último D é negociável. É o determinante, esse último D. É o determinante, ó. Porque ali o Arrascaeta ia embora, né? Eu acho que ele ia embora. De frente pro Hugo, ia tocar para trás, não me parece quem tá chegando ali. Por enquanto, não. O Mateuzinho aqui, o André Ramalho atrás, e eu acho que aqui é o Martínez. Não, o Martínez ali. Faz o nãozinho com a mão aqui. Eu digo jogadores do Flamengo. Bruno Pro Arrascaeta Henrique, dar um tapa, também tá todo mundo Gabriel meio e longe, Bruno né? Henrique. Não, ele tá sozinho. Ele tá sozinho. Não vai ter pra quem tocar essa bola, não. Acho que Ou ele ia pra cima brilhar, do Hugo, né? ia chutar ele ia pra cima do Hugo. Bem questionável. Ainda tem o Bruno Henrique e tem o Gabriel em campo nesse momento. Por isso que os comentaristas se dividiram, porque uns dirão, não, mas... De arbitragem, né? Eles tapa não foi no rumo do gol, entendeu? Eu confesso que, assim, bem se tivesse havido mesmo. Um vermelhozinho, eu não acharia... O D da direção que você tirou, Mauro, é isso? É isso, porque a direção, ele dá um tapa meio diagonal assim, mas para mim é meio pro gol aquele tapa, né? Mas os comentaristas se dividem, não, mas... Não era exatamente cara a cara e tal. Eu fico com vermelho, eu fico com amarelo, não dou vermelho nesse lance. Tá bom, deu amarelo, mas o que a Dani tá falando também, se desse vermelho também, ninguém ia ficar... Não achava exagero, não. Ia estranhar muito, não. Ali foi bem opcional. Acho que aí entra aquela história, que eu acho meio subjetivo, o Zinho tá falando, que ele estava condicionando o jogo. Isso é subjetivo, sim, mas talvez ele não queira... Nesse momento aí ele não tinha feito nada ainda, né? E aí ele não quisesse... estragar o jogo, porque a do Bruno Henrique não tinha como ele não tirar também. Essa aí ainda era meio de um lado do outro, aí falou, pô, não vou estragar a decisão aqui, enfim. Mas aí tem que entrar na cabeça delezinho. Só estragou por um lado. Era para vermelho, então, Tetra, isso aí? Caseiro, gente, caseiro. Se é um contra-ataque do Corinthians e o Romero dá um tapa como o Arrascaeta deu, é expulsão. O Arrascaeta dá o tapa para dentro, vai para dentro do gol. Mateuzinho não ia chegar. Poderia tentar, mas chegar, impedir dele de finalizar. Finalizar, o Arrascaeta ia finalizar. Se vai fazer o gol ou não é outra coisa, porque tem um goleiro muito bom, que é o Hugo, que vive uma fase muito boa. E ele ia estar em diagonal, né? Não ia estar de frente para o gol para finalizar. Ele deu tapa para dentro, mas ia bater cruzado. Mas que ele vai para o gol, vai. E o Gustavo Henrique abandona a disputa para fazer a falta. Ele não é um zagueiro veloz, muito bom jogador, foi meu jogador, baita de um profissional, um garoto seríssimo, mas ele abandonou a disputa porque sabia que ia perder na velocidade. Né? Uma opção do Ramon Dias, jogar só com 2 zagueiros, e jogou com um zagueiro mais lento pelo lado esquerdo. Então, assim, o Arrascaeta, que não está no seu melhor fisicamente, ainda consegue, raramente no jogo, dar um tapa. E ele abandona a disputa para fazer a falta, impedir a jogada. E para mim é uma jogada, como o Mauro falou, ele dá o tapa para dentro, para ir para o gol. Para mim é expulsão. Então é isso. 2-2. 2-2? É porque eu e o Mauro, a gente ficou meio lá, meio... É verdade. Tá bom, 2-2, empatou. Até os caras que são especialistas em arbitragem se dividem com esse negócio. Esse tapa é o terceiro D? É o tapa pro gol ou não é pro gol, né? Mas é o que eu digo, se expulsasse aí, não tinha nada de errado também, não. A gente não estaria dizendo, quis prejudicar o Corinthians, não estaria, não. O Zinho já está falando que a arbitragem foi caseira, e tem um outro lance também que, para mim, vale o debate. Vou até abrir com vocês, Tetra, para a gente colocar aqui. A gente está aqui no telão ainda vendo o Arrascaeta, mas vai entrar o próximo lance, que é o Pedro Henrique. Ele dá uma entradinha aí no Wesley, que a bola foi, hein? A bola foi e o tornozelo ficou. Há necessidade, como diz o meu parceiro João Guilherme... Não, quero te ouvir. O Pedro Henrique acaba de entrar no jogo, né? Sabe, assim, até já sabe que o time dele tá com uma a mais,
Já teve outras polêmicas no jogo. O jogador tem que estar atento a tudo numa decisão. Você acaba de entrar no jogo, o que o Wesley ia fazer? Ia arrancar ali, ia puxar um contra-ataque, mas com o Corinthians montado ainda, desnecessário, e ele agrediu. Isso é uma agressão. Isso está escrito na regrazinho. Tentar ou dar pontapé. Eu não escrevi a regra. Isso aí é lance de expulsão. Está claro. Está escrito. Tentar ou dar pontapé. Sim. Ele deu o pontapé. O jogador ele não tem bola na disputa. Claramente não tem bola. Ele vai com a intenção, só a intenção, de fazer uma falta grave. Isso se chama falta grave no adversário. Não há falta de jogo. Falta de jogo é disputa da bola, você pega aqui, tal, disputa é a falta de jogo. Isso aí não é falta de jogo, isso é uma agressão. E para agressão é cartão vermelho. Isso aí para mim é indiscutível, é cartão vermelho. E ele tomou amarelo, né? Pedro Henrique acaba sendo o segundo amarelo do Corinthians por porque uma entrada que se a gente está analisando e é um jogador quero ouvir o Mauro é um jogador do Flamengo que faz uma falta dessa num jogador do Corinthians, eu falaria a mesma coisa. Claro. Não, aí não foi tentativa, né? Ele acertou o chute, né? E ele tinha entrado há poucos minutos, devia estar com mais gás do que o Wesley, que estava o tempo todo lá jogando. Correu o Wesley, hein? Tudo bem que o menino corre, que é uma grandeza, mas assim, não precisa isso, vai atrás dele. Olha lá, deu tapa, vai atrás, você acabou de entrar aí para fazer isso, não justifica. É que o jogador sempre pensa assim, bom, é a minha primeira falta, ele não vai me expulsar. Mas aí, de maneira muito contrária, eu penso que o árbitro de futebol, ele não melhora e nem estraga o jogo. Ele tem que apitar o jogo. Se o cara vai ser expulso com 5 minutos ou 50 minutos, isso não é problema do árbitro. É o jogo que vai dizer para ele o que tem que acontecer. Nesse lance do Pedro Henrique, está muito nítido que é uma agressão. Nessa aí eu acho que errou. Essa não tem dúvida como a do Arrascaeta, não. Essa daí é um chute por trás. O Wesley, a bola não teve disputa, teve nada. Olha lá, isso aí na várzea da briga. Embora. Você sabe que isso na várzea da briga, esse tipo de jogada. Sendo bala mistura acontece Não, no bala mistura é toda hora. Na várzea, pergunta para os meninos aqui. Isso aí na várzea da briga. Por quê? Porque isso é desleal. Veja como o Fabrício Bruno vem em cima dele e fala, você tá louco, Pedro Henrique? Porque isso é deslealdade. Isso não pode ter no futebol. Isso não é jogo de futebol. Acho que até o companheiro dele chama a atenção dele. O Garro ali, ó. Olha lá. Olha lá o Garro. Olha o Garro falando pra ele. Que isso, cara? Pra que isso? Olha lá. A gente tá vendo o lance. Precisando, o Corinthians... o lance pra mim O Corinthians precisando ganhar o jogo, coloca esse atacante pra ajudar, o Pedro Henrique, coloca e tal. E o cara quase sai expulso. E seria correto. Não saiu expulso por um erro de arbitragem, né? Um prejuízo. Foi uma bobagem enorme que ele fez. O Garro tá tranquilo ali, dizendo assim, vai ser vermelho. Aí quando o Garro vê que é amarelo, ele fala, Pedro Henrique, olha o que você passou aí. O Garro achou que ele ia ser expulso, né? Achou. Muito provavelmente. Bom, aí eu falei que pra mim eram dois. Pra mim eram esses dois, assim. Se tivesse expulsado o Gustavo Henrique no lance do Arrascaeta, não acharia exagero. E pra mim esse lance é lance de cartão vermelho. E o do Gustavo mudava, mudava muita coisa. O lance do Gustavo aconteceu 5 minutos antes da expulsão do Bruno Henrique. 22, então, 21. Quem ia sair era o jogador do lado de cá. Aí já modifica o jogo como um todo, né? Total. E essa aí já é mais pro final. 28. Mas tem mais um lance. Tem. Que presidente. Não foi nada. Não foi nada, presidente? Já gabaritou assim que não foi nada? Não. A cara do Zinho. A cara do Zinho. Você viu a cara do Zinho quando ele escutou que não foi nada? Eu gosto assim. É a bola do Gerson no Garro, na mão? É essa? Eu imaginei, que só estava faltando mostrar isso. Pedido de pênalti. Só do Gerson. Só o Gerson levanta a mão e ele mesmo desanima e vê que... Aí ele volta, né? Ele é o capitão, tem que falar e tal, mas... Ninguém mais. Eu acho que o braço do Garro ali, ó, além dele estar encolhendo... O Pereira também pede. Olha lá, como ele está encolhendo, ainda está no rumo do corpo do Garro. Entendeu? Ali, desse aí... Posso falar um negócio para você, presidente? Eu já vi marcar. Não, mas aí nós vamos entrar numa outra seara aí. Que já marcaram, sim. Mas quem marcou, errou. Na minha opinião. Vocês podem achar que quem não marcou aí, errou, que foi desse lance. Esse é o lance que quando marca, eu acho... a bola vai no braço dele, óbvio. O braço dele não está aberto, está encolhido e está no rumo do corpo.
Eu não sei, eu não vi os comentaristas de arbitragem falando, mas na minha humilde opinião, não. Vai, Tetra. Tenho dúvida se está encolhido. Não, eu já fui muito claro em lances como esse. Não, eu fui muito claro em lances como esse e vou continuar com a minha coerência. Eu acho que a regra tem que o VAR, quem está no VAR, saber analisar o momento do jogo. Não é toda bola na mão que é pênalti. Agora eu tô com o que o Pascoal falou. Eu já vi ser marcado pênalti. É isso. Infelizmente. É que o Mauro falou, mas aí a gente vai não entrar. Não, mas eu tenho que entrar, porque toda hora a gente vê pênalti, mas ser marcado assim. Então eu volto a dizer, o Daronco teve uma péssima atuação, porque lance como esses já foi marcado pênalti. E ninguém falou nada, não teve VAR, não teve nada para ele, não teve nada. E a bola, ele está com o braço numa posição que não é a natural do jogo, não tinha necessidade dele estar com esse braço levantado. Não é aquele lance que o cara tá para subir, que ele usa o braço para um movimento do corpo. Não. Então, assim, se o Gerson fez de propósito, aí é o Gerson que pode falar ou não. Mas que bate no braço dele, tá com o braço aberto, não, aberto e que já não. foi marcado pênalti. Aberto não, Zinho. O braço tá dobrado, Zinho. Não tá aberto, olha lá. Ele tá encolhendo, né? Ele tá depois que ele dobra. Depois que ele dobra. Depois que a bola bate, que ele dobra. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não, assim, eu não gostaria, Zinho... Mauro, eu também não acho que tem que marcar, não. Eu acho... também acho que não tem que marcar pênalti assim, não. Eu já vi vários serem marcados no campeonato, que eu acho um absurdo. O cara vai cruzar uma bola, o cara tá chegando... Cara, não dá tempo do cara tirar ali. Tá na direção do gol e entrar é outra coisa. Sim. Agora, só que tem sido marcado pênalti assim. E esse ele resolveu não marcar. E aí eu acho que é uma questão que é a seguinte, assim como a gente vai questionar o impedimento, enquanto a tecnologia for essa, eu vou questionar o VAR quando não for marcado o pênalti e o VAR não chamar, e quando num lance muito parecido for marcado o pênalti e o VAR também não chamar. Porque o VAR está ali para corrigir erros. Então, onde é que está o erro? É quando dá o pênalti ou é quando não dá o pênalti? A gente fica sem saber. Porque no entendimento do VAR, o braço do Garro está na direção do corpo. Entendeu? Eu também não marcaria esse tipo de pênalti. Eu cansei de falar isso aí. Mas é o que a gente está falando. Mas é que em algum lugar eles estão errando. Como a gente vai saber onde é? O lance do pênalti do Atlético Mineiro contra o Vasco, eu não vou discutir. Aquilo para mim é pênalti. Porque o jogador vê a trajetória da bola e se prepara, o Otávio se prepara para o impacto. E a mão dele está abaixada. E ele está com o braço ampliando. Aquilo eu não vou discutir, é pênalti. O VAR chamou e o árbitro corrigiu. Perfeito? Nesse lance, a interpretação ele está com o braço na direção do corpo. Olha lá, ele está com o braço na direção do corpo. E acaba... Por que ele está com o braço levantado? Aí o Zinho... Ele não está com o braço assim, não. Ele não está com o braço assim como você está, não. Desculpa. Não, ele vem com o braço na direção do corpo, Zinho. Ele vem com o braço na direção do corpo, né? Por que ele vai fazer esse movimento, Zinho? Porque você entende melhor que eu, que você esteve dentro do campo. É uma mecânica, ele está tentando frear. Quando ele tentou frear, porque o Gerson estava em cima dele, ele levanta o braço. É uma ação mecânica. Ele levanta o braço. E aí o braço vem aqui... na verdade, esse é o gesto correto, né? É mais para fora aqui. É aqui, vem aqui e a bola bate nele. Perfeito? A senhora tem outro... Qual é o... Não, eu estou esperando acabar a explicação. Qual é o gesto aqui, da senhora? Deixa eu ver como é que a senhora fez o gesto. É porque ele tá abrindo o braço. Quando a bola bate, ele encolhe. A minha visão é essa. O braço não está aberto, gente. O braço aberto a gente vai ver do Otávio. Ele não está esticado o braço. Ele está abrindo frente, o braço. Né? Não, ele está freando, ele está freando. É uma ação mecânica, ó. Ele vai frear. Coloca o lance em tempo normal pra gente ver. O braço dele está fechado, Dani. O braço dele está fechado, está assim. É verdade. Olha lá, o braço está fechado. Eu acho até que ele tenta ir tirando quando ele vê que a bola vai pegar ali, mas ele não estava com o braço recolhido. Ele vira o rosto e fecha o olho. Ele nem viu que a bola bateu nele. Ele virou o rosto e fechou o olho. Ele fecha o olho e vira o rosto. Para mim, o braço está na direção do corpo. Não, eu acho que isso aí... tem coisas que a arbitragem... Os árbitros marcam esses pênaltis, mas que a gente discute aqui que não é para marcar.
A gente sempre discute que não é para marcar. Eu acho que a gente tem que entender se isso aí vai ser pênalti ou não. Que não dá para uma hora dá, uma hora não dá e ninguém fala nada. Mas, minha senhora, sem saber no futebol o que brasileiro, cada um marca o que quer. Mas eu vou porque falar não isso tem todo uma jogo, diretriz. porque é um absurdo. Não tem uma orientação. Aí sabe o que acontece, Pascoal? Isso abre espaço, sabe para quê? Para a diretoria do Flamengo falar tudo que falou ontem. Vamos ouvir a diretoria do Flamengo, porque vai dizer que não tem um fundo ali de razão. Vamos ouvir o que a pessoa falou. Eu não vi ainda, confesso que eu não vi ainda nenhum lance desses e não gosto de falar de arbitragem. Eu não vou falar do Daronco, adoro o Daronco, adoro ele. Mas, só a única coisa que eu peço é que respeitem o Flamengo. Porque o que eu sinto, e já sentia como jogador e como treinador, é que, ou você é com o Flamengo, ou você é contra o Flamengo, todos os outros clubes, então é mais fácil sempre ir contra o Flamengo. Sempre é mais fácil ir contra o Flamengo. E se o VAR tem uma dúvida, é contra o Flamengo. E isso aí me incomoda bastante. Então a única coisa que eu peço aqui é que se respeite o clube e que faça o que está na regra, que façam o que é certo. Os árbitros têm um conforto do caramba de ficar dentro da cabine do VAR, um critério para um time e outro para o outro. É intervenção mínima para os outros clubes e intervenção mínima para o Flamengo, para os outros clubes não. Eles dão um pênalti lá para o Fluminense, pênalti no Pulgar contra o Atlético não é. Assim, não tem o que fazer. A gente já fez mais de 30 ofícios, reclama, não tem o que fazer. A CBF tem todo o conforto, deixa os árbitros com todo o conforto de errar quanto quiser contra o Flamengo. Vai a CBF, Marcos, de alguma maneira, fazer algum protesto diante dessa arbitragem aí que considera ter sido prejudicado? Voltaremos à CBF. Desde o começo do ano a gente está indo na CBF, eu acho que a gente vai até o final aí, mais uma vez na CBF, tentar entender principalmente esse lance do Arrascaeta, porque ele já estava, a gente entende que ele já estava numa diagonal em direção ao gol, e eu acho que o jogador deles fez a falta, tanto que tomou amarelo, só que a interpretação de não tomar o vermelho é uma brincadeira. Quando o Bruno Henrique errou, ele tomou o vermelho e assim foi. Então, eu acho que no começo do jogo ele quis... ele não quis expulsar um jogador do Corinthians, mas infelizmente numa sequência teve a situação do Bruno Henrique, que era com pouca interpretação e mais assertiva, e aí ele chegou e expulsou o jogador, e é isso. Choram muito, ficam chorando demais em relação à arbitragem, em relação à data dos jogos, entendeu? Isso acaba prejudicando, entendeu? Enfim, mas vamos lá. Só é curioso que ele fala mais do lance do Arrascaeta, que foi o que a gente se dividiu aqui, sim, do que o do Pedro Henrique no Wesley, né? Pra gente ver como é que é também a acho que percepção. ele não lembrou ali. Acho que passou batida. E só o lembrete antes que você não, mas eu acho que ele fala isso porque é um próximo ali do outro. Porque, assim, seria o primeiro lance que ele teria que tomar uma decisão. Sim. O primeiro lance. 5 minutos de diferença entre um e o outro. É que o Bruno foi mais assintoso, né? Então aí ele falou, bom, agora eu não posso. Se o Bruno, sei lá, fosse mais ou menos, eu acho que ele também não tirava. Não dá para me administrar essa, né, Mauro? Essa não deu. Senão ele ia administrar para não falar, tirei o jogador e tal. Porque mudou o jogo todo, né? Felipe foi muito feliz no que fez e tal. E ao Corinthians, sabe o que sobrou? Ficar entre os 6 primeiros. O Corinthians vem também de 3 semifinais consecutivas, né? Fora a final, que fez com o Flamengo e tal. Para jogar o ano que vem a Copa do Brasil, ou fica entre os 6 primeiros do Brasileiro, tem alguma chance? Zero, hoje né? não. 6 primeiros? Hoje nenhuma chance. Para pegar lá aquela boquinha e tal. Virar, para a Libertadores, porque você tem que classificar para a Libertadores. Os 6 primeiros classificam ali, 4 direto e 2 na pré. Não vai, né? O Corinthians está lutando para sair lá de baixo. Ou ganhar a Sul-Americana, que vai ser assunto nosso essa semana, que é outra pedreira, mas enfim, só tem esse caminho, porque pelo Campeonato Paulista não ficou. Para o Corinthians, assim, desse jogo, segurou um empate, ok, tinha um homem a mais, né? Então acho que a expectativa da torcida era bem diferente, mas eu vi muito torcedor do Corinthians insatisfeito, dizendo que no duelo entre Felipe e Ramon, o Felipe saiu vencedor, embora o placar não tenha saído do 0, sabe? Que o Ramon tinha opções melhores das que ele fez.
Porque o Ramon não conseguiu fazer o time agredir o Flamengo, né? E o Felipe fez o Flamengo se defender bem, com uma opção arriscada, como o Zinho já comentou, e a gente aqui, porque se não desse certo, a orelha dele ia ficar quente, né? Mas funcionou, e aí quem ganha tem sempre razão, ele passou. Agora, o Ramon não conseguiu fazer aquele Corinthians que o torcedor... A gente tem ouvido isso. Não era para chegar, torcedor... Mentira, minimiza, né? Depois que chega, você quer levar, né, amigo? Mas não, é melhor assim, tá? A gente tem ouvido isso aí, até de gente que fala na orelha aqui da gente. Não, melhor, porque agora vai se dedicar só ao brasileiro, melhor. Melhor nada. Não vou dizer que é o Fabrício da Fiel. Não fala não. Ele nem vai só se dedicar ao brasileiro, porque quinta-feira tem decisão contra o Racing. Não, mas eles não estão muito... Estão se importando pouco. Azul do Racing. Estão se importando pouco, que parece que foram 46 mil pessoas lá ontem. Foram o quê? Passear, não tinha o que fazer? Vamos lá, né? Se eles ganhar, legal. Que isso, foi lá para ganhar, para torcer, para gritar. Depois que chega, quer ainda mais, tinha aquele clima. O Flamengo mudou a data, etc. Até hoje eu recebi isso. Se o jogo tivesse sido quinta, era diferente. Esquece, gente. Agora já foi. O jogo foi ontem, foi dia 20, enfim. E aí queria passar e não passou, mas não jogou como deveria jogar uma decisão. E eu te falava no sábado à noite, se colocar o Garro é porque pôs o time principal. Ele escolheu por aquele cara, era o que ele achou que tinha de melhor. Yuri, Romero, etc. Então, se não tivesse se importando, vamos poupar todo mundo aqui para jogar contra o Racing, que é uma pedreira. Botou 3 atacantes. Botou todo mundo, botou 3. Tirou o zagueiro, botou mais um atacante. Botou o Telles. Queria ganhar o jogo e não. Como o Ramon não se classificou, o Corinthians não se classificou, pesa para alguém. Vai pesar para o Garro, que jogou, não fez uma boa partida? Vai pesar para o treinador? Vai pesar para o Yuri Alberto? Vai pesar para alguém, entendeu? Vai pesar para alguém. Até tem gente que está pensando, tá vendo? A CBF não permitiu inscrever o Depay, né? Não estava no prazo. Eu sou a favor do regulamento. Está no regulamento, se cumpre o regulamento. Então não estava. Tem gente que se apega a tudo aquilo que for possível. Mas, gente, passou o Flamengo. O jogo foi 0-0 para o Flamengo. Como foi o jogo do Vasco com o Flamengo? Foi 1-1, 1-1 para o Vasco. Esse foi 0-0 para o Flamengo. O Flamengo se classificou. Era o que o Flamengo tinha que fazer. Já tinha construído o placar no Maracanã. O Corinthians fez um primeiro tempo no Maracanã horroroso. Ou não? Consertou quando botou o terceiro zagueiro. Aí o treinador do Corinthians se complicou completamente. Botou o centroavante lá, o espanhol, para jogar. Coitado, ele não sabia onde que ele estava. Ele não viu a cor da bola. Ele não foi apresentado a bola. Bola, centroavante, não foram apresentados. Héctor Hernández. O Hernández não viu a cor da bola. E aí o Corinthians tomou sufoco, perdeu o jogo. Você fala no primeiro jogo? Primeiro jogo. Não, no primeiro jogo ele teve a chance do jogo pro Corinthians, aquela que ele sai sozinho. E perde, sozinho. Ele estava bem impedido naquele lance, Mauro. Eu nem vou levar em conta, porque o impedimento era tão flagrante. E o curioso, que chegou para ser um grande reforço, e ele estreou contra o Flamengo, lembra? No Brasileiro, ele se machuca logo lá e tal. Sim. E ontem não foi nem lembrado. Teve melhores chances no Maracanã do que na Arena. O Corinthians, para você? No segundo tempo? Sim. No segundo tempo. No segundo, o Corinthians chutou 2 ou 3 bolas na trave no Maracanã. Para você, ontem o Ramon podia ter feito alguma coisa muito diferente do que ele fez? Assim, passa pelo Ramon essa desclassificação? Ele não podia contar com o Memphis Depay, ponto. Então, esse aí não tem nada a ver com ele. Ele colocou 3 atacantes e um meia criativo. Então, assim, ele começa o jogo ofensivamente, gente. Agora, os caras não jogaram bem. Ele poderia ter mexido um pouco mais rápido, colocado o Coronado, quando ficou com um jogador a mais, se não bota ainda no primeiro tempo, mas volta do intervalo, já com o Coronado e abre mão de mais um volante, poderia ter sido um pouquinho mais ousado ali, naquele ponto. Mas depois, quem ele podia do banco tirar e colocar, ele colocou. Ele tirou um lateral direito e colocou o Giovani, um atacante. Ele tirou os 2 volantes e colocou os 2 meias, o Carrídio e o Coronado.
Então ele colocou o time para frente. Agora o time também não jogou. Os jogadores não corresponderam. Eu não boto só na conta do treinador. Não, eu acho que aí, nesse aspecto, Zinho, quando ele tem a necessidade de mexer no time, as peças não correspondem. Né? Não são do mesmo nível dos jogadores que estavam jogando. É um fato. Exceção feita ao Carrijo, que para mim o Carrijo é titular do Corinthians. Eu também acho. Exceção feita ao Carrijo. Eu não sei porque o Carrijo começou jogando, porque para mim... Porque ele estava cansado. O Ramon fala isso na entrevista, que ele não tinha condição de jogar 90 minutos e o Carrijo reforça. Então joga o que for possível, mas começa com o melhor. É aquela teoria de começar, né, Pascoal? Eu sempre mas aí a explicação que ele dá, ela é interessante, porque ele fala o seguinte, ele fala, eu sabia que eu podia precisar no segundo tempo, quando o Flamengo usasse o que tinha de qualidade no banco e os meus jogadores estariam cansados, tirar alguma coisa de qualidade como opção. Então ele meio que guarda o Carrijo para isso, é a explicação dele. Eu não guardo qualidade não, minha senhora. Qualidade bota para jogar. Jogador bom bota para jogar. E tem condições de jogar meia hora, 45 minutos, bota para jogar. Ele pode decidir o jogo para você. E se ele entra no primeiro tempo e faz o gol? E aí, o que vai acontecer? Vai reclamar com quem? Mas faltou o que a gente fala eu acho, ao Corinthians, a tal da pegada. O jogo que o Corinthians fez contra o Flamengo. Pelo brasileiro. Pelo amor de Deus. Foi aquele que o Ramon falou, agora é guerra, o torcedor falou, é guerra. Aí o time foi chamado sangue nos olhos, vão pra cima e tal. Aquele jogo é que o corintiano queria ter visto ontem, com 46 mil pessoas lá, e valendo o que valia. O jogo que foi feito lá pelo brasileiro, fundamental, não pode cair, tem que ganhar do Flamengo aqui. Gente, foi uma energia, Esse de ontem não se viu isso. É verdade. Não se viu isso. Vamos ouvir os dias, Emiliano e Ramon, aqui, para a gente fechar esse assunto e falar da outra semifinal também. Vamos projetar brasileiro, não esquecemos da goleada do Palmeiras, não. Hoy no estábamos en el día que a gente tenía que estar, no estábamos frescos, no estábamos lúcidos para decidir, ten razón vos que tirábamos muchos centros y ellos estaban con 3 centrales. Precisamos tener un poquillo más de calma, mas vamos a trabajar para eso. Siempre en ataque, siempre vamos a tratar de buscar como lo hicimos desde que llegamos y siempre tratar de buscar un equipo ofensivo, por supuesto que sea contundente, que mantenga un poco más la tranquilidad, porque lo vi un poco el equipo muy acelerado, muy precipitado para el tramo final. Queríamos entrar rápidamente, tuvimos un poco impreciso, pero bueno, el fútbol también es esto. Ahora tenemos una nueva chance de poder jugar y sabemos que es un partido importante y jugamos de local y ojalá podamos ganar. E aí a gente está vendo exatamente o mapa de cruzamentos, né, do Corinthians nesse jogo contra o Flamengo. Foram 31 e só 5 certos, Pascoal. É muito pouco. Aí não dá nem só pra gente culpar o centroavante, né, o atacante que a gente vê ali. Eu não vou assim, porque isso pra mim tem outro nome. Dá pra falar nesse horário? Desespero. Ah, que susto. Desespero. Isso se chama desespero. Quando o time faz 31 cruzamentos e acerta 5 é porque o time tá desesperado. Porque o time está cruzando aleatoriamente. Bota lá na área para ver o que vai acontecer. Vai que bate no zagueiro, vai que bate no goleiro, vai que cria uma possibilidade. Isso aí é desespero. Isso não é qualidade, jogo planejado. Você pode ter um jogo planejado com bolas laterais, se você tem um centroavante alto, como o centroavante do Vasco da Gama, que sabe fazer gol, você sabe, se você tem um posicionamento, os jogadores vão na linha de fundo, já enxergam onde está o centroavante. Isso é um jogo trabalhado. Agora, aleatoriamente, no desespero, na pressão, aí, porque é o sentimento, vem aquela pressão da arquibancada. Porque o torcedor do Corinthians não adianta se dizer... Eu sei que muitos falaram até, alguns a gente encontrou aqui, né, irmão? Sim. E ele disse, não, mas agora tudo bem, a gente sabia que não ia dar. Que sabia nada, meu senhor? Tira. Quantos eu não vi orando ali na arquibancada no jogo do Corinthians? Claro. Tercinho aqui, tercinho... Quantos eu não vi ali, buscando uma inspiração para o time do Corinthians. Porque é classificar, não tem esse negócio. Chegou, mas está tudo bem. Chegou, mas está tudo bem, é minimizar o fato. Por quê? Porque a grande expectativa do Corinthians é sair da zona do rebaixamento. Ainda não conseguiu. Já puxou mais um, que é o Atlético Paranaense, que era o que tinha que fazer. Agora o Corinthians tem uma grande decisão na quinta-feira, grande decisão que você vai ver. Onde é que você vai ver? Onde é que é?
Aqui. Rapaz, eles estão tudo garoto propaganda agora. Aqui você vai ver. Corinthians. Só para dar mais um número pro Zinho, para endossar ainda mais a qualidade do jogo, que não foi tudo isso. Você falou que o Corinthians cruzou 31 bolas, só acertou 5 cruzamentos. O Flamengo cruzou 15 e só acertou 1 também, para você ver como tecnicamente foi ruim. Entendeu? Que o Zinho está falando e eu também, desde o começo. Você vê? Então, assim, agora do Corinthians, meio que o Ramon fala ali, o filho. Ficamos cruzando, eles tinham 3 zagueiros, porque aquele que você fala acertou é que aí um corintiano conseguiu finalizar. Só acertou 5 porque caiu na cabeça do corintiano. Os outros todos, não é que só chutou lá para fora. Eu acho que entra nesses números que o filho, eu acho que é o filho, fala, pô, eles tinham 3 zagueiros e a gente se precipitava em cruzar e os caras tiravam todas. Sim. Né? E agora o Corinthians não tinha 3 zagueiros lá, mas o Flamengo também errou 14. Será que os zagueiros é que tiraram? Provavelmente. Alguns são bem para fora mesmo, né? Aqueles cruzamentos lá, horrorosos. Mas muitos ali deste número são bolas que o Flamengo estava lá bem postado e tirou. Uma cabeçada perigosa foi aquela do Charles, essa aí que a gente está vendo aqui no fundo, ó. Ela passa pertinho, perto né? da trave, e aquela do Yuri Alberto. Que é para fora. Ou a da... Essa aí do Yuri Alberto. Essa aí do que ele bota a bola para dentro. Para mim foram os dois, assim... Mas tem outra do Yuri Alberto. Tem mais uma. Tem mais uma que ele bota um cabeceio para fora. Que é a que vai para fora. Ele na virada porque aqui é o queixo no ombro, tem que fazer, né? Que é a virada aqui, né? É o queixo no ombro, ó, pimba. Mas ele não conseguiu virar o queixo no ombro. Beijinho no ombro, Pascoal, beijinho no ombro. Já ouviu beijinho no ombro? Não, essa aí eu fico com o Dadá, falava lá, queixo no ombro e queixo no peito. Já deve ter dançado e tudo. Nunca ouviu beijinho no ombro? Nunca dançou uns funk por aí, Pascoal? Não mexe com esses artigos não, minha senhora. Sai fora. Aqui é outro nível. Ô, Zinho, deixa eu tratar outro assunto aqui com você, porque a final da Copa do Brasil, Tetra, a final da Copa do Brasil já começou. A gente viu a diretoria do Flamengo ali, né? Falando. E aí, pra gente falar... Nunca é do jogo que acabou. Nunca é do jogo que acabou. Às vezes usam o jogo que acabou uns 40 anos atrás, mais ou menos, pra falar do jogo que vai começar. É raro, mas acontece muito. Vamos dar uma olhada aí na declaração do presidente do Galo, até pra gente falar da classificação também do Atlético Mineiro, né? Que, no meu entendimento, também não fez um jogo brilhante contra o Vasco, mas enfim, quero ouvir vocês. O Sérgio Coelho já falou isso aí, ó. Vai ser uma grande final e queremos um jogo limpo e não jogos sujos como foi no passado. Estamos encaminhando à CBF um ofício para que ela utilize a tecnologia do impedimento semiautomático. Beleza, até aí é bom para todo mundo. Ela foi utilizada na Copa do Mundo e é utilizada nas principais ligas europeias. Está aí a declaração do Sérgio Coelho aos colegas do Globo Esporte. Ozinho, o negócio é o seguinte, quero a tua avaliação um pouquinho do que já rolou, né? Porque o Galo classifica também com a vantagem diante do Vasco em São Januário. E sobre essa declaração, né? Porque cada um puxando para o seu lado. A gente já viu a declaração da diretoria do Flamengo e agora a diretoria do Galo, Tetra. Mas assim, essa do presidente do Atlético, tomara que seja utilizado para todos os jogos, não é só para a final da Copa do Brasil. A CBF e os meus companheiros aí, os dois brilhantes, falam que o prêmio da Copa do Brasil é um absurdo de dinheiro, 70 milhões, não é? 100 milhões para os dois. Campeão aí? 70-30. 70 milhões. Não dá para tirar uns 20, não, 10 de cada um aí? Quanto que custa essa tecnologia? Apesar que eu tomei uma bronca, né, do CNM. Na reunião lá, eu não vou me cansar de falar isso, CNM. Porque você, na frente de todo mundo, me interrompeu, foi mal educado, né, de me interromper e dizer que a tecnologia que é usada no Brasil é igualzinha da Premier League. E agora o presidente do Atlético vai e fala isso aí? Então, assim, tem que... Manda aí esse ofício pro CNM. Porque se a tecnologia não é igual, a CBF tem condições financeiras, acredito que tenha condição financeira, de colocar uma melhor tecnologia para todos. Aí não entra em rivalidade. Tem muita rivalidade, Flamengo e Atlético. Vai carregar muita rivalidade, mas o bom é que são ótimos times, bons treinadores, torcidas gigantescas, tudo para ser lindo e maravilhoso. Eu espero que, bem preparada a arbitragem, sem pressão de ninguém, é difícil isso, né? Porque já está tendo essas pressões. Agora, se tem condição de botar coisas melhores para que os árbitros, tanto de vídeo como de campo, trabalhem melhor, deem suporte para eles,
São pessoas sérias. Eu não coloco aqui em xeque nada da pessoa, do ser humano. Eu acho que todos os árbitros brasileiros aí são pessoas honestas. Agora, erra como todo mundo. Agora, se tem condições de você dar condição para esse cara trabalhar, se tem possibilidade de dar condição para esse cara trabalhar melhor, remunerar ele melhor, porque ele é fundamental no jogo. O árbitro de futebol, toda a equipe de arbitragem, são peças fundamentais para o jogo. A gente, todo programa aqui, em todos os programas e na rua, e tudo, é o árbitro isso, é porque o VAR aquilo, é porque isso. Gente, é muita pressão em cima dos caras. Então, dá condição melhor para os caras trabalharem. E aí eu acho que o presidente do Atlético, se tem isso, e se tem a possibilidade de comprar, de pagar, que bom para o futebol, para todos. É o que a gente vive pedindo sempre aqui, né? Agora, essa semana, assim, falei, né? 15 dias. A grandiosidade, né, daqui para frente, a grandiosidade desse encontro, né? E o Atlético tem muita reclamação de decisão lá. Ele cita na entrevista que a gente pegou um pedaço. Ele cita 80 e 81. Não, e cita também, acho que 2022, que diz que tem um gol, que o Atlético ganhou 2-1 no Mineirão, e depois foi 2-0 Flamengo Maracanã, que o gol, depois a gente vai rever isso aí, eu até preciso olhar isso, que só o árbitro viu que a bola entrou e não sei o quê, enfim. E foi agora, recente, no encontro entre Flamengo, recente que eu falo, acho que 2 anos. Acho que é 22, é quando o Flamengo vai para a final contra o Corinthians, enfim. Mas vai lembrar, e já começou a cancelar CPF de árbitro. Ele não quer o Daronco, não quer o fulano, o outro Beltrano, ele já está fazendo uma lista daqueles que o Atlético considera que não vão bem. O Daronco é porque discutiu no jogo do São Paulo com o Hulk. Então, mas aí discutiu com o Hulk? Teve problema, o Hulk. Não, mas quem que não discutiu com o Hulk? Porque o Hulk também gosta, hein? Não, e ali Hulk e Gabriel, cada um de um lado em campo, meu filho. O árbitro que lute. E se botar Daronco e Hulk no ringue, não sei onde eu poria minhas fichas, não. Os caras são muito fortes. Mas, enfim, então tudo isso já é para ir influenciando, né? Porque aí daqui a pouco vai vir uma lista do Flamengo, falar isso eu também não quero e tal. Aí começa a ficar difícil. Aí começa a ficar difícil. Tem que pôr os melhores, mas melhores para quem? Você não gosta. E se o Daronco é melhor? Não, o Daronco não é. E o fulano é. Mas pode ser melhor para o Flamengo gostar mais de um outro. Ou seja, vamos ter aí muita coisa. Agora, sobre colocar uma tecnologia que, obviamente, dá para colocar no estádio do Atlético, como dá para colocar no Maracanã, totalmente a favor. Quanto mais puder. Todos os jogos. Fala sempre assim, são 100 milhões para a premiação. Só para isso. Tem a premiação do Campeonato Brasileiro, tem a premiação de outras coisas. Me informaram, eu até preciso rever, que com 30 milhões você resolvia essa parada. Eu vou até consultar a mesma fonte, ver se os preços mudaram, mas que seja 100 milhões, gente. Isso é isso. O que não pode é acabar uma decisão e ficar um time falando, mas eu fui prejudicado. A dúvida persistir. Aí com um negócio que vale 70 milhões, você deixar ali para aquele... Porque certeza eu não tenho de nada, né? Eu não tenho. O impedimento do Alexandre. Certeza. Sim. Vou cravar, que a linha foi feita certa. É muito difícil, aquele impedimento é muito difícil. Então, assim, que a gente tenha uma hora que tenha certeza mesmo. Isso aí, esse impedimento estava impedido mesmo, tal. Tomara que tragam isso aí. Acho que não deve ser nada muito grande, que em 10 dias não se consiga buscar essa tecnologia e que ela sirva de exemplo para ficar... Eu honestamente duvido que ela se aplique nessa final de Copa do Brasil. Agora, né? Mas que venha para o ano que vem, mas é bom que vá pedindo aí e mostrando quanto custa, porque aí tem que mostrar. Daqui a pouco o cara fala, não é tão caro assim. Uma hora vai ter que... Quero dar os parabéns. Uma hora o VAR chega, Pascoal. Uma hora vai ter o VAR. O Vasco fez um jogo de marcação em cima do Atlético muito legal. Teve alguns instantes que não conseguiu marcar e aí o Atlético desperdiçou algumas oportunidades com o Paulinho, com o Hulk. Sim. Mas na primeira que o Hulk pegou cara a cara, ele com o Léo, aí não dá. Enquanto o Léo estava vindo de costas e o Léo estava tirando o espaço dele, você sabe que o Hulk precisa de um espaço para poder girar, para poder bater na bola. E quando a primeira bola que ele encontrou o espaço, que o Scarpa botou para ele aqui na diagonal, ele encheu a raquete ali, não tem como pegar. E não adianta querer criticar o Jardim, porque ele não tem culpa nenhuma. O Léo Jardim tem zero culpa, na minha visão, a respeito desse gol. Eu também não achei, não. Eu vi gente falando que era defensável. Eu não acho defensável. Você acha defensávelzinho essa bola do gol do Atlético? Esse é aquele gol que não dá para falar, foi o Léo que não marcou, foi o A que não...
foi a qualidade do Scarpa com o Hulk. Primeira que ele pegou de frente... De quem fez o gol. Sensacional. Parabéns para a torcida do Vasco. É legal ver o Vasco jogar em casa com a torcida. A gente sabe que o Vasco não está passando por um momento muito bom no campeonato. São muitos jogos sem vencer. Mais um sem vencer agora na Copa do Brasil. Já tinha sido uma derrota fora de casa. O Vasco precisa... Acho que foi o 9º, 8º ou 9º. O Vasco precisa encontrar novamente o caminho de vitórias para não ficar... O Vasco ainda tem pontos para conquistar no Campeonato Brasileiro e tem que buscar isso aí. Está desclassificado na Copa do Brasil e não adianta ser torcedor mal criado, torcedor ofensivo, criticar e xingar o jogador, xingar o presidente, o Pedrinho. Eles estão fazendo o melhor que eles podem. Eles aplaudiram no final do jogo, né? Acho que a gente chegou a mostrar lá no sábado. Mas tem sempre os irracionais, esses irracionais, não adianta. A torcida do Vasco... A produção colocou aqui, eu falei que não sabia se eram 8 ou 9, são 8 partidas sem vencer. Então, precisa voltar a vencer o mais rapidamente possível, mas reconheço, a torcida do Vasco é excepcional. A torcida do Vasco é diferente. E olha que só tinha um pouco mais de 12 mil pessoas em São Januário por uma questão de segurança. E quase não choveu, é bom lembrar que quase não choveu. Quase não choveu durante o jogo. Foi assim, quase não teve chuva no Rio de Janeiro. Foi tudo legal. Mas eu assisti em casa de guarda-chuva. Maravilhoso, adorei essa. Muito bom. Imagina os caras lá, malandro. Agora vem cá, Ozinho, o Pascoal fala o seguinte, a gente vai falar de Libertadores já, porque amanhã começa, hein? Amanhã já tem coisa pra rolar aqui na ESPN. Mas o Pascoal fala que sempre tem favorito. O Mauro já vai ficar chateado, vai falar que é só no final de semana de 2 e 3 de novembro, mas Filipinho e Milito estão aqui me olhando. Milito não tá, não. Milito tá olhando pro outro lado, acho que ele tá bravo. Tem favorito? Eu posso te responder quinta-feira, quando sair o sorteio do mando de campo? Eu ia falar exatamente isso. Isso aí vai influenciar muito, Hoje está muito igual, muito igual. Hoje, eu acho que assim, 50-50. Vocês vão querer uma colher de chá, então, para falar disso, é isso? Não, se a senhora puder, pelo menos esperar até o mando de campo vai ser... Tá, eu vou fazer essa gentileza para vocês, mas não costume, não. Eu vou esperar o mando de campo. A cara do Pascoal. Mas para mim, com toda a simplicidade do mundo, os dois que chegaram à final são os dois que deveriam chegar à final. Sim. Né? Pela construção dos placares, pela construção dos jogos, das maneiras como eles fizeram o jogo de ida e o jogo de volta e a concretização das classificações. São os dois times. O time do Atlético é melhor que o time do Vasco. Tem peças individuais, nomes melhores do que tem o Vasco. O Flamengo, eu não vou falar a respeito do Corinthians, porque é incomparável a distância que tem entre os dois. Diminuiu a quantidade de ar nesse incomparável aí. Mas é que não chegou... economizando asa. Mas é que não chegou ainda o jogo contra o Atlético Mineiro. Mas disso, eu vou esperar ele, que eu quero dar minha opinião sobre isso aí. Para mim, os dois que passaram com méritos, e vai ser uma grande final. Que ela seja desse modelo bem... Não vai ser, né? Não vai ser. Eu gostaria muito de saber quem é que manda o primeiro jogo, porque para mim tem muita diferença. Vocês estão quase concordando comigo que o primeiro jogo faz toda a diferença, né? Não, eu acho que o Zinho quer discordar de você. Só vou deixar ele falar, por isso que eu tenho que mudar de assunto. Pode discordar, Zinho. Não, vai ser bem rápido. Eu quero dizer o seguinte, realmente, começa a competição, você coloca Flamengo e Atlético como os favoritos para vencer. Mas no caminho... Mas correram seríssimos riscos e não seria nenhuma loucura dizer que o Vasco teve possibilidade de classificação. Teve sim. Ou não teve? O Vasco sai, faz o gol. É que o Vasco, a gente vai falar do Vasco, eu já estou falando do Vasco. O Vasco parece que fez o gol e falou assim, pô, tá bom, agora eu vou esperar um pouco. Fiz o gol. Aquela pressão que começou o jogo, com São Januário junto, o baile lá, né? Todo mundo forte, torcida, chuva, não tem isso. O Atlético respeitando. O Vasco, quando faz o gol, parece que, pô, agora vou tirar um pouco o pé. Aí ficou aquele jogo assim, tu não sabia. O Atlético, não vou com tudo não, para tentar o empate, porque, sei lá, pode tomar um gol. Parece que os dois queriam o pênalti. Então, essa diferença que o Pascoal diz, eu não vi gritante dentro do campo.
Nem Corinthians e Flamengo. Eu não vi uma superioridade do Flamengo. Teve no primeiro tempo do primeiro jogo. 1-4. Mas no segundo tempo o Corinthians equilibrou e teve chance para fazer gol. E no segundo foi um 0-0 com o Corinthians, claro, tinha um jogador a mais, com o Corinthians propondo mais o jogo. Então, assim, olha a diferença que se fala de Flamengo e Atlético para Vasco e Corinthians, mas dentro de campo eu não vi isso. Vai ser jogo pegado, vai ser jogo equilibrado. Agora, eu não sei não se esse Atlético não estava também já pensando que na terça-feira teria um jogo importantíssimo de Libertadores. Roda a vinheta aí pra gente falar dessa partida. Esse é o jogo. Nada mais, nada menos do que River Plate, jogo de ida em casa. O River já chegou a Belo Horizonte, a gente já tem equipes espalhadas. Vamos trazer para você todas as informações ao vivo dessa partida. Vamos mostrar a chegada desse River Plate. Ah, olha aí, ó, a torcida veio junto, presidente. E é um confronto interessante da gente analisar, né? Porque são camisas que se acostumaram a frequentar Libertadores. O River tem até um pouco mais de tradição na competição continental do que o Galo, mas também não é mais aquele bicho papão que a gente já viu em outros momentos do River Plate. Então, acho que o Atlético Mineiro, se arrumar direitinho ali a casa com o Milito, é um jogo difícil, mas não é impossível, não. A Copa do Brasil, o Atlético só vai disputar em novembro, é isso? Novembro. Não tem data ainda com o Flamengo? Tem. Final de semana de 2 e 3 e final de semana de 9 e 10. Não tá... O jogo é os 2 domingos, 3 e 10. Então, 3 e 10. Então. E no dia 29 do 10, a gente vai saber quem passou, River ou Atlético. Isso aí eu acho que também vai influenciar na Copa. Entendeu? Sim. Atlético na final, aí como é que vai ser, como é que vai encarar. Por isso, vamos dar esses palpites de Copa do Brasil bem lá pra frente. Vamos esperar o sucesso. Mas o de Libertadores a gente já pode começar, exatamente, né? Vamos esperar esse sucesso. Acho que é fundamental esse primeiro jogo, né? Há uma turma aí que diz que tá imaginando que há muita boa vontade para que o River chegue à final. Afinal de contas, será lá no Monumental essa final e tal. Então, assim, tirar o River talvez possa ter um outro peso extracampo. Dentro de campo, não é mesmo. O River continua do Gadiardo, trouxe reforços, é um centroavante que ninguém dá muita bola, mas faz gols. Mas, não sei, eu acho que já foi mais temido. Em que peso toda vez vai começar a competição? Você gosta do Borja, né? Eu gosto dele, ele faz gol, hein? Eu gosto do Borja. E ele é o seguinte, esse River, aquele River lá, 19, 20, enfim... Uma final com o Flamengo, uma final com o próprio Boca, etc. Agora vai começar o campeonato, a gente fala de Boca e River pela tradição e tal. Claro. O Nacho nem está jogando como jogou antes, já pelo próprio River. Acho que nem na própria função que ele já exerceu. Olha aí. Então, teve no Atlético também, não sei se é lei do ex, mas também não foi tão feliz aqui, senão teria ficado. Dá para ganhar. Só que eu acho que tem ganhado uns 2 gols de diferença para poder ir suave para lá. Ganhar só de um gol vai ser uma pressão lá, inclusive extracampo muito grande. Mas que o Atlético tem elenco para passar e para ir para a final, inclusive para ganhar a competição, na minha opinião, tem sim. E aí, ele que passe por essa aí e tente esperar o que vem do lado de lá. Mas tem que fazer um grande jogo em casa. Não pode deixar para ir lá. Pascoal, já quero ouvir você e o Zinho. Vou colocar mais um comentarista nessa roda aqui, porque eu falei, né? A gente espalhou as nossas equipes e o Léo Bertozzi, ele já está em Belo Horizonte. Ele foi hoje no Mercadão, passou o dia com a Marcela, trazendo informação ao vivo. Só se divertiu, presidente? Teve Mercadão? Isso? Cadê a corneta, docinho gente? de leite. Docinho de leite, aí. Aquele cafezinho. Que injustiça. E no Mercadão lá é um passeio maravilhoso. É uma delícia. Mas o Léo também vai falar de futebol aqui no nosso clube, porque existe muito uma questão sobre desempenho e resultado do Galo, né? O Zinho ponderou muito bem. Um Galo montado para brigar por tudo, teve uma queda de rendimento, está se reencontrando? Vamos ouvir o Léo para a gente também fazer esse debate aqui junto com ele.
E aí, Dani, tudo bem? Um beijo para você, para o pessoal aí do clube. Estamos aqui no Mercado Central de Belo Horizonte. Passamos o dia aqui para pegar o humor do Belo Horizontino, o humor do atleticano para o jogo contra o River, o humor do cruzeirense para o jogo contra o Lanús. Mas dentro do que você quer saber, como é que chega o Atlético para essa decisão e a maneira de jogar do Gabriel Milito, do time, para um jogo como esse? Bom, é claro que quando você tem um super elenco, você espera brigar por todos os títulos. Uma coisa é expectativa, uma coisa é realidade. Do jeito que é o calendário do futebol brasileiro, ganhar 3 títulos é muito complicado, a gente sabe, né? Ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Então o Atlético acabou não tendo o melhor desempenho no Campeonato Brasileiro, está numa posição aquém do que imaginava. Por outro lado, está na final da Copa do Brasil, está na semifinal da Libertadores, está a 2 jogos de um título, a 3 jogos do outro. E ele, ao longo da caminhada, acho que ele foi conhecendo mais sobre o futebol brasileiro, né, que ele chegou aqui completamente cru nesse sentido, né, especialmente no número de jogos, que é bem diferente do que os times têm hoje na Argentina. Então, tanto que foi um Atlético que voou nos primeiros jogos com ele, depois sentiu peso de desfalques, sentiu peso de sequência de jogos, acabou oscilando muito ao longo da temporada. Mas ele também soube mexer um pouco na identidade do time em relação ao que ele pensa de futebol, porque ele gosta de um time ofensivo, de um time agressivo, de um time que sempre busca o gol, mas nas Copas, nos jogos fora de casa, ele soube também mexer um pouquinho nessa maneira de jogar, ser mais cauteloso, ser mais cuidadoso, até porque defensivamente no Campeonato Brasileiro o Atlético sofreu em vários momentos, né? Perdeu levando 3 gols, perdeu levando 4 gols, acabou sofrendo algumas derrotas muito pesadas e acho que isso fez ele repensar a estratégia para determinadas situações. Então hoje é um Galo que se adapta, é um Galo que faz o que precisa para levar o resultado, faz o que precisa para ir avançando as fases e agora está nas fases agudas de 2 Copas. Acho que o ano pode terminar muito bem, mas, na minha visão, termine como terminar o ano, é um trabalho que merece sequência, merece começar uma temporada, merece ter toda uma preparação dentro do que ele pensa e dentro do que ele imagina como ideal também para esse trabalho. Este segmento é um oferecimento de Amistel, patrocinador oficial da Conmebol Libertadores. Segura o Palmeiras, que foi lá em Caxias do Sul e conseguiu o que muita gente tem dificuldade de fazer, conseguiu sair de lá com uma vitória que até agora eu não sei se é goleado ou não, 5-3. Tetra, vou deixar para você responder essa pergunta do presidente. Em 98 foi goleada, porque eu fui lá com o Palmeiras e metemos 6-3. A modéstia Mas chegou. vamos lá, voltar para esse jogo aí. Com esse moleque aí jogando o que está jogando, né? O Palmeiras muito forte, crescendo, Veiga fazendo um hat-trick, mas aí você vê a bola que o Felipe Anderson também, como meia, né? Dá esse passe para o Estevão fazer o primeiro gol. Agora a gente pode olhar o outro lado, não é normal a gente ver o Palmeiras tomar 3 gols, né? É porque o Juventude é difícil vencer eles lá, eles vão para cima, eles disputam, eles com a força física, com a torcida. É um time, se não me engano, é a 3ª derrota, né, em casa, num campeonato. Ganhou da maioria de times ali fortes, times que disputam a parte de cima da tabela. Então é um jogo sempre complicado. E o Palmeiras chegar lá e conseguir um 5-3 e uma rodada muito boa para o Palmeiras, né? O Botafogo empata, o Fortaleza empata, né? O Flamengo patinou. Então, assim, o Palmeiras ganha o jogo dele, então cada vez mais vivo para a briga, principalmente com o Botafogo, por esse título, por essa conquista. O Botafogo que eu destaco, né, como o melhor time no momento no campeonato no Brasil, tem essa coisa da desconfiança, né, na reta final, você vê, tomou um gol no finalzinho, apesar que eu acho um Botafogo diferente. Essa briga vai ficar até ali o final, principalmente o jogo tão aguardado, né, que vai ser entre Palmeiras e Botafogo no Allianz. O Botafogo envolvido aí com a Libertadores, classificando, tem a decisão no dia 30. O dia que está marcado esse jogo, pode ser que ele seja remarcado. Mas para quando vai ser remarcado? Então isso tudo conta, né? O importante é que o Palmeiras está fazendo a sua parte, focado só nessa competição, jogadores melhores, preparados, fisicamente principalmente, a gente vê todos os jogadores bem inteiros. Você vê os gols do Veiga, ele pisando na área, ele entrando dentro da área,
com força física, né? É um cara diferenciado. Eu rasguei elogios para ele antes, né, durante a semana, e continuo falando. No meu time ele é titular. Infelizmente, né, a contusão do Maurício, ele volta a ser o titular, mas é um Veiga que quebra recordes, né? Ele aí já iguala Edmundo na artilharia, como um dos maiores artilheiros do Palmeiras. Então, 99 golzinhos. E o Abel também. E o Abel muito centrado, gostei da entrevista coletiva do Abel. Agora, o que joga esse Estevão, hein, Pascoal? Que espetáculo, né? É bonito ver o Estevão jogar, né? Então, para mim, o lance do primeiro gol do Veiga, que o Estevão recebe a bola do Veiga, entra na área, olha para trás e vê o Veiga e dá o passe. Esse gol aí, ó, é espetacular. Isso aí mostra uma coletividade absurda, né? Como o time do Palmeiras estava preparado para jogar uma partida como essa, para fazer o que fez nessa partida. O Palmeiras tomou 2 gols de escanteio, de bola que sai e entra na área, mas assim, primeiro tem várias situações para analisar. No primeiro gol, o Palmeiras faz uma marcação zona e mista. O que é marcação? Você faz uma marcação individual e por zona. A mista é individual, você marca individual. E a outra parte por zona. Quando o jogador se desloca para pegar a bola no primeiro pau, ele troca de marcador. E aí não chega o marcador a tempo. Era do Rios para chegar no lateral esquerdo. E aí, como não consegue chegar, o Rios não consegue chegar, sai o gol. Esse aí é um golaço espetacular. É assim, uma caneta daquelas maravilhosas. E aí não tem nem o que explicar. O time saiu para o jogo, o time do Juventude, que as pessoas nem acreditam muito. O Juventude não vai nem sair muito. Esse é o lance, aquela falta que foi batida anteriormente, é o lance da falta que para mim é uma grande discussão. Porque o Jadson faz 2 faltas sequenciais e para mim a segunda termina dentro do gol. Dentro da área. Dentro da área. Seria pênalti. Esse é o lance do Veiga, que vai bater na saída do goleiro, e tudo bem. Esse é o lance, ó, dá uma olhada. Vou esperar vocês verem para não a sarrafada que ele toma. Ele levanta, né? Ele levantar é espetacular. Aí começa a falta, começa fora, mas termina... A sarrafada que ele toma. Ele levanta, né? Ele levantar é espetacular. Aí começa a falta, começa fora, mas termina... Não sei, Pascoal, porque tem que ver onde é o contato, né? Eles caem os dois dentro da área. Tem que ver onde é o último contato antes da queda. O braço está apoiado dentro da grande área até o fim. Teria que ter uma câmera de frente, por essa câmera de costas o braço é, assim, como diz o Mauro, a gente não tem certeza de nada por conta dessas imagens do VAR. Assim, se você pegar a imagem, você vai ver que o braço dele está apoiado do começo ao fim. Expulso, Jadson. Expulso com certeza. Mas se foi pênalti ou não, eu confesso ele começa a fazer a falta dentro da área. Ele não chegaria... Pênalti foi o outro lance. O outro lance é pior. O lance do primeiro tempo nem tem bola, né, Zinho? É só na perna dele. Que você está falando do lance do primeiro tempo. Mas esse aí começa fora e termina dentro. Porque é uma sequência. Ó, a sarrafada que ele deu, o Jadson. Não, o Jadson é um cara inteligente. Começou a carreira no Botafogo. O cara é bom jogador, 5 temporadas no Juventude. Ele começa a fazer a falta fora e termina dentro. Esse é o ponto. E ele, logo que toma o cartão amarelo nesse lance, é substituído. O Jair falou, vou tirar. Já estava fazendo hora extra, vou tirar rapidinho. Acho que essa aí já dá para ver que era para vermelho, assim, independentemente de ser pênalti ou não. Vai fazer. Na minha visão. E tem um lance no primeiro tempo que é logo de cara no jogo, com 0 de jogo, né, Zinho? Primeira bola do Palmeiras no ataque, vem pra cá e sai. É um lance pra gente ver também, pra gente discutir. O VAR nem chamou. É raro, mas acontece. Agora, 5-3 foi um jogo legal, divertido. Gostei muito de ver, fiquei preso vendo o jogo, porque prendi atenção. Sai um gol. Ó, só aqui, ó, a cabecinha só aqui acompanhando o jogo. Ó.
O cu, né? Parece um cuco, né? É o cuco, o relógio. Ô, Zinho, você manda o whey pra cá, pra São Paulo? Você tá vendo o jogo? Você tá vendo o jogo? A bola vai pra cá, a bola vai pra lá. Você só com a cabecinha assim, só. Por exemplo, o terceiro gol do Juventude é muito legal do Carioca. Você viu? Cara, ele dá uma caneta no Mike e enche o pé de esquerda, golaço, ele tinha acabado de entrar. Nossa, vai lá no ferro, tem nem como E o gol do Estevão, o passe que ele recebe também, para abrir. Do Felipe. Do Felipe Anderson. Cara, mas é um passe espetacular de por colher, elevação. assim, levanta e deixa ele... E ele se livra da marcação com a maior tranquilidade, faz, mas o passe é espetacular. E legal, né, que ele bateu um recorde aí que vinha há muitos anos, né? Hoje eu estava perguntando quantos anos o Neymar tem, porque 32. Sim. Então são 15 anos. Nos últimos 15 anos não apareceu nenhum menino de 17 anos, e olha que a gente está toda hora revelando alguém que tenha feito o que o Estevão já fez, né? 18 participações em gols, no caso dele em 24 jogos. O número do Neymar era de 16. Nesses jogos, o Neymar fez 10 gols e o Estevão também já fez 10. Olha lá. Tá aí a tabela, aí, tá fácil. E aí tem 2 assistências a mais. 2 assistências a mais, né? Uma delas ontem pro gol. Olha o número de jogos. Sim, 25. O Estevão tem menos do que o Neymar. 8 jogos. Acertei a conta? Eu acertei a conta. Você acertou a conta, 8 jogos. Caramba, ela treinou isso com o Fabrício desde a redação lá, quando ela viu isso aí, viu? Aleluia, aleluia. Agora, o Juventude é muito forte em casa, etc., mas o Juventude agora já vem de 2 empates e 2 derrotas. Então, ele já começa a olhar lá para baixo, para ver o que vai acontecer, adversários que tem. Porque esse negócio de adversários, agora nessa reta final é fundamental. Hoje eu estava vendo, o Botafogo deu mole, né? No sábado. Vocês se lembram do meu amigo Cezão, torcedor raiz do Botafogo, que me mandou na sexta aqui. Pô, é o típico jogo que tem a cara que o Botafogo vai aprontar e etc e tal. Os caras do Botafogo, eles não confiam no time. Não, o Zinho tocou nesse ponto de que é um Botafogo diferente. Mas, de fato, quando cai para um ponto... Agora caiu para um ponto. E se você olhar as estatísticas, e aí o Zinho acha até engraçado isso, mas é por causa da sequência... Eles estão dando uma probabilidade maior do Palmeiras ser campeão do que o Botafogo. Aí você fala assim, peraí, eles estão com o mesmo número de jogos, o Botafogo tem um ponto a mais. Você tem que olhar a tabela, aonde que tem confronto direto. Confronto direto confronto direto de cada um. E aí eles vão pondo percentual aqui, percentual ali, eles estão dando. Estatisticamente não significa nada. Claro. Fortaleza pode atropelar eles todos ainda, enfim, mas... É por isso, né? Deixa eu trazer um dado positivo para a torcida do Botafogo, né? Porque a gente está falando aqui de uma goleada do Palmeiras, o Palmeiras encostando. A gente sabe da força do Palmeiras, da força do Abel, mas tem calma, torcedor botafoguense. Tem um ponto aqui no Bola de Prata que vai dar um alívio. Olha aí. Não tem nem... Eu achei que ia entrar musiquinha, não entrou. Entrou até sem musiquinha, que é pra ser direto. Que isso, é pra ser direto. É o Arthur Jorge ainda o melhor técnico do campeonato. O Abel aparece ali na 3ª colocação, eles com o mesmo número de jogos, né? A gente tem 1 minutinho para cada um de vocês me dizer, assim, o que vocês pensam em relação a essa continuidade de campeonato em termos de briga pelo títulozinho. Vou voltar em você, se adiantou um pouquinho, né? Essa penúltima rodada, eu acho que vai ser só nela mesmo. Eu tô com você, Tetra. Não, assim, eu confio muito no time do Botafogo, esse time do Botafogo, muitas peças com muita qualidade e o retorno de algumas outras. O Eduardo voltou, é mais uma opção para o Arthur. Tem o Tiquinho, que fez gol no sábado, né? Sem contar os jogadores da seleção, que o Botafogo tem. Então, para mim, é um Botafogo diferente, é um Botafogo muito forte. É um Botafogo preparado para buscar título. Agora, tem como adversário um Palmeiras que a gente sabe da força que tem com o treinador, com o Abel. Então vai ser uma briga bonita, linda, até o final, mas para mim são os 2 grandes favoritos mesmo, a busca desse título, sem contar que o Botafogo, para mim, é muito favorito contra o Peñarol na semifinal da Libertadores. Na quarta-feira, eu e Zinho estaremos no Newton Santos para falar desse jogo. Para vocês, eu não vejo o cenário do ano passado se repetindo. Vocês veem alguma coisa parecida, assim, do Palmeiras abrindo? As 2 próximas rodadas, para mim, vão dizer muita coisa. Rodadas do Brasileiro, né? Sim. Vão dizer muita coisa a respeito da parte final do campeonato. Depende de como o Botafogo vai sair dessa partida contra o Peñarol. Depende de como que vai ser. O Palmeiras só tem o brasileiro, né? O Palmeiras só tem o brasileiro, o time tem mais possibilidade de preparar e botar todo mundo pronto para jogar.
Nesse próximo jogo contra o Fortaleza, o Palmeiras já tem 2 desfalques. Então tem muita coisa. Essas 2 próximas rodadas falarão a respeito, porque o Palmeiras pega o Fortaleza. Sim. E fora de casa. Não, o Fortaleza é no Allianz, porque fora de casa o Palmeiras perdeu 3. Quem joga fora de casa é o Botafogo contra o Bragantino, que também está muito instável. O Bragantino está numa fase que eu vou dizer para você, hein? Mas aí, por exemplo, Mauro, se empata Palmeiras e Fortaleza, o Botafogo volta da Libertadores sorrindo, né? É difícil. Sim, mas aí ele vai jogar fora contra o Bragantino, que precisa se recuperar. Aí o Palmeiras ganha o dele, aí o Botafogo empata de novo. Ou seja, não é como no ano passado, que no ano passado teve uma super vantagem do Botafogo, eram muitos pontos e a gente achava que ninguém ia conseguir chegar. Agora, o Palmeiras já chegou, os dois estão com 30 jogos, tem um ponto só. É muito diferente. Tem um confronto direto entre eles, essa é a diferença. Mas eu concordo com o Zinho, acho muito forte esse Botafogo, não vejo que vá se repetir, porque o ano passado foi um apagão inexplicável, né? Cada rodada você falava, ninguém punha fé mais no Botafogo. Agora não, acho que a briga vai igual ali até o final. Faltando 3 rodadas, eles se enfrentam, é isso? Não, é na penúltima, não é? Na penúltima? Na penúltima rodada. Mas o técnico Botafogo falou uma verdade. Eu não sei se o Palmeiras vai ganhar tudo até lá. Calma que isso a gente Pode vai ter ser também que um tropeça aqui, outro tropeça ali, mas que é um jogo para ter cara de final. Quando sente o bafo na nuca é duro. Calma, Pascoal. Não desespera a torcida do Fogão, que eu tenho que fazer o intervalo na frente aqui. Do que... A gente já está voltando. Eu também, eu prefiro estar em primeiro do que em segundo. É lógico, claro. Melhores da rodada do Bola de Prata. Não estranha não, se tiver algum nome aí que você fala, que a rodada foi toda espalhada, então já jogou gente aí 7 dias atrás. Mas a seleção da rodada tá com o Rocher no gol. Não estranha não, se tiver algum nome aí que você fala, que a rodada foi toda espalhada, então já jogou gente aí 7 dias atrás. Mas a seleção da rodada tá com o Rocher no gol. Mateuzinho na direita, Brits, Sabino, Bernabé. O meio-campo tem Richard Rios, Garro, Veiga e lá na frente Luciano, Lucas Moura e Memphis Depay. O treinador da rodada é o Roger Machado. Prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha é um oferecimento. Quando a bola rola, a diversão começa. Aposta Ganha. Vem pro Play. Qual foi a pergunta, Pascoal? Pergunta? O Estevão não jogou? Eu achei que tinha jogado pra tá aí, mas... Eu só olhei pra cara do Zinho. Eu fiz a pergunta e olhei pra cara do Zinho, que é pra ver se eu tinha alguma resposta lá. Não teremos esta resposta, mas amanhã estaremos... Mas eu colocava os dois. Daria pra encaixar, Zinho? Sempre querem tirar o Luciano do time. Peraí, deixa o Luciano quieto. O negócio é o seguinte, semana de Libertadores, semana de Sul-Americana. Amanhã o clube estará nos estádios, espalhado pelo continente. E todos nós também, cada um num cantinho. Na quarta-feira eu vejo vocês direto do Newton Santos. Então vocês se comportem por aqui. No estádio do Corinthians. Amanhã já. Na quarta-feira. Na quarta-feira, tá bom. Estaremos então lá. Estaremos por Quarta aí, e quinta viu? estaremos lá. Vou ficar sozinho aqui, o Zinho também vai para Newton Santos. Um abraço. Lindo. Foi de esporte. Um beijo pra você. Estou aqui todos os dias, vem comigo. Eles vão se espalhar por aí. Fica aí. Ai, tá bom, valeu. Tchau. Abraço. Neymar volta aos gramados após mais de um ano parado por lesão. Neymar está de volta aos gramados após mais de um ano parado por uma lesão no joelho esquerdo. O astro foi a campo nesta segunda-feira, no segundo tempo do duelo entre Al Hilal e Al Ain, pela Champions League da Ásia. Ele foi colocado na partida pelo técnico Jorge Jesus aos 31 minutos da etapa final, substituindo Nasser, e atuou por cerca de 28 minutos. Os sauditas venceram por 5-4 em jogo com 2 hat-tricks de Salem Al-Dawsari pelo Al Hilal e Raimi pelo Al Ain. O último jogo do atacante havia sido em outubro do ano passado, quando sofreu uma grave lesão durante o confronto entre Brasil e Uruguai.
pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Desde então, ele vinha em processo de recuperação após passar por cirurgia no joelho esquerdo. A expectativa pela volta de Neymar tomou conta do Al Hilal nos últimos dias, depois de o técnico Jorge Jesus indicar que ele estava em boas condições e poderia ser utilizado nesta segunda-feira. O brasileiro treinou com o restante do elenco no último domingo e foi relacionado para o confronto nos Emirados Árabes. Como não está inscrito na Liga Saudita, Neymar está regularizado para jogar apenas na Champions e Copas Nacionais até o fim de 2024. O último jogo oficial pelo Al Hilal havia sido também em outubro do ano passado, contra o Nasaj Masadaran, pela Liga dos Campeões da Ásia. Agora, a expectativa é pela volta de Neymar à seleção brasileira. A CBF monitora a situação de Neymar à distância, de olho na convocação para a data FIFA de novembro, quando encara a Venezuela, fora de casa, e Uruguai, em Salvador. A pré-lista precisa ser enviada aos clubes até o dia 27 e a definição dos 23 nomes divulgada dia 1º de novembro. Os prazos são importantes para que Neymar tenha chances de ser convocado. Neste cenário, pode ter sido fundamental que ele tenha participado do jogo desta segunda-feira, único antes da definição da pré-lista. Até a apresentação da seleção, são mais 2 jogos nos quais Neymar tem chances de entrar em campo pelo Al Hilal. Dia 4, diante do Esteghlal, do Irã, ambos pela Champions, e contra o Al-Tae, dia 29 de outubro, pela Copa Rei da Arábia Saudita.